Isso, é tudo que eu vou falar é verdade. O Mark Andreessen, né, que é um dos pais da internet lá, tá no Hall da Fama da internet, que é um bilionário também do Vale do Silício, sempre anda com Peter Thiel, né, toda essa galera, David Sachs. Ele falou assim, olha, eu decidi apoiar o Trump quando nós chegamos a uma reunião com a equipe Biden-Harris, né, no segundo semestre do ano passado, e o Biden falou, a gente vai segurar o desenvolvimento da inteligência artificial, vai ficar exclusivo para o governo e a gente vai escolher uma outra empresa para ser autorizada a fazer isso. Ele falou que nessa hora ele jogou a toalha, falou, tô fora. Os banqueiros antigos diziam, fala assim, o pra mão do dono. Você vê como é que eles encaram o jogo, né? O que o banqueiro faz? Ele sai vendendo ativo caro. Isso. E vai fazendo caixa. É. Vai fazendo caixa. E vai comprando treasury de 1 mês, 2 meses, bem curtinho. Aí eles quebram o mundo. Quebra, pump and dump. E compra de novo. É. E fica eternamente nessa, faz né? Isso. Inflaciona, aí vende na alta, quem aprendeu a fazer isso, quer dizer, nessa era atual, foram os Rothschild. Sim. Foram os Rothschild. Eles são... porque cada filho ia para uma cidade e eles tinham a informação privilegiada. Sim. E eles faziam nas guerras napoleônicas, né? Emprestava para os dois lados, fazia a bagunça acontecer e tal. É claro que o pai da mentira aprendeu isso, ensinou isso, criou isso muito antes. Claro. Mas como esses aí são seguidores dele, segue. Então eles fazem isso. Então, eles deixaram um discípulo, né? Que é o Soros, né? Sim. E eu ia até entrar nesse detalhe que você falou da crise de 89, né? A gente viu o Soros na libra esterlina lá, ganhou uma 91, fortuna. Né? 91. Depois a quebra dos tigres asiáticos, né? Ele tá sempre ali apostando contra as moedas locais e ganhando a fortuna. E quem ajudava o Soros a fazer isso era o Scott Bessent, né? Sim. Scott Bessent era o braço direito dele. Sim. Aí, de repente, eu olho e falo, pô, Trump escolheu o Scott Bessent, braço direito clássico do Soros, que o Trump diz que é um arqui-inimigo dele, pra ser o cara do tesouro. Eu falei, das duas, uma. Ou ele tá colocando a capacidade técnica do Scott Bessent acima do histórico do cara, ou o Soros conseguiu botar um representante dele no governo Trump, pô. E a especialidade do cara qual que é? Ganhar fortunas quebrando moedas e países. E eu acho que hoje a Adiposa vai cantar quando eles conseguirem não quebrar os tigres asiáticos nem o Banco da Inglaterra, mas quebrar os Estados Unidos. Sim. E eu acho que o Scott Bessent talvez esteja ali para isso. Vamos quebrar os Estados Unidos e fazer a maior fortuna de todos os tempos. E o mundo vai junto, né? Porque os Estados Unidos ele é o último a quebrar, né? No Game of Thrones, ele é o cara que tem o... É a última peça a cair ali, né? Mas o Bassett, ele foi muito bem... ele foi muito bem... digamos... ele recebeu uma notoriedade, uma autorização, ele recebeu uma bênção muito grande do Nassim Taleb, né, que eu acho que é bom, porque assim, chancelou, né? O meu direcionamento para o cristianismo, para o catolicismo e tal, tem muito a ver com o Taleb. Entendi. Porque o Taleb, no Skin the Game, ele traz a coisa da figura de Cristo, sendo o cara que teve que sofrer e tal. Então, para mim, me ajudou muito na parte final da minha conversão nos últimos anos. Então, assim, eu conheço pessoalmente, eu sou amigo do Taleb, eu troco WhatsApp com ele e tudo. Show. E o Bassett é um aluno do Taleb e fez os mesmos cursos que eu fiz. E eu tenho um amigo francês chamado Rafael Doualdi, que é o wingman ali do Taleb no curso do Taleb de risco, chamado RURI, que é o Real Risk World Institute, que é um instituto de risco no mundo real. Legal. Né? Pé no chão. E ele é um dos alunos lá. Então, me parece que mesmo que ele tenha trabalhado com o Soros, ele tem também como mestre ali o Taleb, que para mim melhora um pouco ali a barra dele. Tem um outro detalhe nessa história que eu acho uma contradição no discurso do Trump, tá cheio de contradições. Tem, bastante. É ele falar que agora homem é homem, mulher é mulher, mas, por exemplo, Scott Bessent é casado, né? É casado com outro cara. É gay. O Peter Thiel também, que é um dos grandes apoiadores dele também. E se eu não tô enganado, o marido do Peter Thiel tem uma conexão com o Larry Fink, com a BlackRock e tal. Então isso aí pega mal, né? Meio estranho você falar, pô, o cara ao mesmo tempo você entra numa cruzada contra os homossexuais, você bota um homossexual. Você diz que o Soros é teu inimigo, você bota um peixe do Soros ali. Aí ele fala, eu não falo com o Soros há mais de 10 anos. Sim. A galera diz que não é bem assim, né?
Inclusive, ele trabalhou com o sobrinho do Soros, que eu esqueci o nome, se é Peter Soros, alguma coisa assim, que tá implicado até no caso de Jeffrey Epstein lá, né? Sim. Olha aí. Então, ele depois montou o próprio fundo, mas a questão é a seguinte, hoje... E ele é também, desculpa te interromper, o Roxo, ele é um dos conselheiros da Rockefeller University também, então, o Scott Bassett. Hoje, né, como a Revolução, ela começou mesmo ali na Revolução Francesa, então a gente já tem uma mistura entre revolucionários e pessoas de bem, e pessoas que têm fé, pessoas que não têm, pessoas que não têm fé, mas têm moral, pessoas que têm fé, mas não têm... Então, hoje, assim, é muito difícil a gente conseguir dar um cavalo de pau na sociedade, na moralidade, porque, por exemplo, eu fui ateu até 10 anos atrás. Caramba. Eu fui casado com... Morei junto, não, sou solteiro, mas morei junto com uma moça que os melhores amigos eram gays. Eu morava aqui em Genópolis, então eu convivia com essa galera muito, assim. Eles já tentaram passar pimenta em você eu ou já não? contei a vez que eu saí com travesti, não? Eu acho que você contou contei. já uma vez aí, mas Já se quiser contei. pode contar também. Não, Já saiu com travesti. Eu vou contar meio rápido, porque na verdade eu marquei um encontro no Happn lá com uma moça, eu cheguei lá, era um travesti. Acontece. Aí você falou, agora já tô aqui. Já tô aqui, Não, tá na garrafa de coca saí, é coca. mas eu terminei o show porque eu tinha Quem não quer pedido, brincar não desce pro play, né? conversei com a moça e depois larguei ela lá pra assistir o filme lá e falei, ó, não vai rolar e tal. Mas, Roxo, E tá na depois garrafa mandei de um áudio. Heineken, é Heineken, pô. Depois eu andei. Quando eu era moleque, a gente pegava uma Kombi de um amigo nosso e ia lá no Jockey Club pra ver os travestis. Entendi. Porque não tinha mulher. Não tinha mulher, a gente era moleque, então a gente ia lá ver os travestis. Então, eu cresci na década de 80 e 90, que tinha a banheira do Gugu. É isso que eu tô querendo dizer, Sim. né? Então, assim, não dá pra gente chegar pro Peter Thiel e falar, não, você não, porque agora você vai ter que virar hétero e tal. Ele é um cara que vem apoiando a direita há muito tempo, né? Então, assim... apoiou o Trump em 2016. Então, assim... Mas eu acho que esses caras estão mancomunados com um plano grotesco. Por exemplo... Eu já vou falar logo de cara. Se você quiser, eu desenvolvo a teoria aí. Quero. Você vê o próprio genro do Trump fazendo um símbolo das... É a única palavra que eu não falo. Das organizações secretas. Isso. Começado com M. Grupos fechados. Qual grupo fechado do Facebook? Não, de outra rede social. Porque esses são esse é bravo, são os bravos. Não dá pra brincar, não. E ele fez um símbolo no dia da... E a mulher deu até um toque nele. Então. Não, isso ali foi o Eric Trump, foi o filho do Trump. Foi o Eric? O Eric Trump. Nossa, o mamal dele tá bem, né? Ele parou e ficou lá, né? Aí a mulher, tá bom já. Aí já deu, já. Então. O Eric Trump chegou e na frente de todo mundo, né? E já então, bateu uma continência. Secretas e discretas, elas estão em todos os lugares, é muito complicado. É padrão, né? Eu mesmo no catolicismo, a gente percebe lá que tem infiltrações também, né? E tudo, é normal. E tem grupos também, né? Mas conta, o que você acha que vai acontecer? Porque depois que o Daniel falar isso, eu vou contar o que a gente acha que os banqueiros vão fazer. Ótimo. Opa, boa. Nós falamos uma parte. Então, eu vou contar essa história de uma forma meio caricata. Perfeito. Tá? Pra ficar mais fácil, mas quem acompanha meu canal sabe que eu documentei tudo lá com bibliografia. Perfeito. Então a história é a seguinte. Isso tudo que eu vou falar é verdade. O Mark Andreessen, né, que é um dos pais da internet lá, tá no Hall da Fama da internet, que é um bilionário também do Vale do Silício, sempre anda com Peter Thiel, né, toda essa galera, David Sachs. Ele falou assim, olha, eu decidi apoiar o Trump quando nós chegamos a uma reunião com a equipe Biden-Harris, né, no segundo semestre do ano passado, e o Biden falou, a gente vai segurar o desenvolvimento da inteligência artificial, vai ficar exclusivo para o governo e a gente vai escolher uma outra empresa para ser autorizada a fazer isso. Ele falou que nessa hora ele jogou a toalha, falou, tô fora, vou ter que apoiar o Trump. Aí, junto com o Peter Thiel, que já era apoiador do Trump, eles juntaram David Sachs, Mark Anderson, toda essa galera, até o Howard Lutnick, que depois tem, né, da Cantor Fitzgerald, tem uma participação importante nisso, eu trago ele já. E eu tenho uma história boa da Cantor também, depois eu falo. Tem o negócio do 11 de setembro lá, né, que ele fez, a história... Eu atendi os caras. Só achei estranho não ter ido trabalhar aquele dia que ele falou que tinha que levar as crianças pra escola. Né? Então, o irmão dele morreu, não né? foi. Na verdade, ele perdeu 689 funcionários, né? Foi difícil restaurar a empresa. E aí, essa é a parte que eu vou contar meio como se fosse uma caricatura. O Peter Thiel e o Mark Anderson falaram, Trump, a gente vai te apoiar. O Trump, que ótimo, maravilha. Então, vai acabar minha briga com a Big Tech, né? Agora vocês vão estar comigo. Mas tem uma condição. Qual que é a condição? A gente tem que escolher
um cargo importante do seu governo. Qual? A vice-presidência. Não, mas pô, vice não dá. Já sofri com Mike Pence, né? Mike Pence, na condição de vice-presidente e automaticamente presidente oficial do Senado, não quis me defender lá no dia 6 de janeiro de 2021 e tal. Então não posso. Falei, então a gente não vai te apoiar. Mas quem seria? O Peter Thiel tá sugerindo um pupilo dele, que é um jovem senador. Trump já conhecia, né, o J.D. Vance. Então a gente quer o J.D. Vance. O J.D. Vance tem a história dele no filme hollywoodiano, na biografia Hillbilly Elegy. O J.D. Vance, ele era o cara lá que foi criado pela mãe que era alcoólatra, a avó e tal, que é um filme com a Glenn Close e Amy Adams, né? Eu acho que ninguém antissistema seria glorificado por Hollywood, né? Hollywood ia falar, esse cara é maravilhoso. Então, J.D. Vance pra mim é um cara muito suspeito. O J.D. Vance, ele chega... depois que ele ficou famoso, ele conseguiu estudar em Yale, virou fuzileiro naval, serviu na Marinha. E aí, ele conhece o pessoal da máfia do PayPal, né? PayPal Máfia, principalmente o Peter Thiel. E o Peter Thiel puxa ele para trabalhar na Mirtrander Capital. E ele vira um braço direito do Peter Thiel lá. Então, o Peter Thiel meio que criou... O Peter Thiel gosta do Senhor dos Anéis, né? Gosta demais. E o J.D. Vance também. E a Grimes, que é namorada lá, foi do Elon Musk. Toda essa galera gosta, né? Porque o nome da empresa do Peter Thiel é Palantir. Palantir, que é a bola de cristal, né? Do Saruman e dos magos, né? Eu sou viciado em Tolkien também. Então, ele criou a carreira política do J.D. Vance, né? Então, essa aliança entre Big Tech e Trump partiu de um combinado, a gente precisa botar o J.D. Vance lá. Agora, qual é o interesse que o Vale do Silício tem nisso? Se você olha as camadas, né, tem os interesses mais óbvios e os interesses mais ocultos. O óbvio é o que o Tim Cook ligou pro Trump e falou, você pode ajudar a gente com as taxações que a União Europeia está colocando? Ele falou, deixa eu ganhar primeiro, né? Sim. Nessa hora, quando o Tim Cook ligou pro Trump, eu falei, meu irmão, já ganhou, né? O Tim Cook não ia ligar pro cara... Se ele tivesse dúvida que liberdade econômica e tal, porque pro capitalista é melhor, né? Não tem como, né? Liberalismo. Sim. E aí até o Stanley Druckenmiller também, que a galera chama de GOAT, né? Greatest of All Time. Ele já tinha falado há muito tempo, você olha os índices do mercado, criptomoeda, a Bolsa Americana e a própria DJT, que é a empresa do Trump, a performance desses três já tá na cara que ele vai ganhar. Sim. Né? Então eu já estava conformado com isso já desde 2023, eu falava, Trump vai voltar, vai ganhar. Tá tudo nos meus livros aí, vídeo. Obrigado. Então... O que tá em jogo nisso tudo? O que tá em jogo é a gente perceber que o Fórum Econômico Mundial tá por trás da agenda de quase todo esse pessoal. Por quê? Quais seriam as evidências? Elon Musk, muitos anos, está falando contra o Fórum Econômico Mundial, mas ele escolhe para ser CEO do X a Linda Yaccarino, que é do Fórum Econômico Mundial. Sim. Né? O presidente Donald Trump sempre fala contra a agenda do Fórum Econômico Mundial, né? O Grande Reset, Novo Acordo Verde, substituição do dinheiro físico pelo dinheiro digital, cidade de 15 minutos, né? Entre muitas outras coisas. Ele sempre fala contra, mas todas as vezes que ele encontrou com o Klaus Schwab, ele fala, esse cara é maravilhoso, é uma rasgação de seda, ele é lindo. Aconteceu isso na primeira gestão e agora, que no dia 23 ou 22 de janeiro, o Trump participou do encontro de Davos por vídeo. E o Klaus Schwab fez um elogio, não, agora é um novo mundo, né, uma era nova. E o Schwab é Rothschild, né? 100%, né? Ele tem, dá pra ver lá na árvore genealógica. Total. Né? E ele, você vê essa conexão, né? Ele fez uma visita quando era jovem aos Estados Unidos, o Klaus Schwab. Acho que era 1948, sei lá, 50, ele era jovem. Aí ele foi tentar assistir uma aula em Harvard, não foi aceito. A aula era do Henry Kissinger. Que o Henry Kissinger também era altíssimo escalão do poder global, né? Sim. Inclusive dos grupinhos fechados, que, né? Ele era grau máximo. E aí ele falou que não foi aceito, mas como ele era alemão, ele falou naquela época não tinha muito alemão nos Estados Unidos, que a guerra tinha acabado de encerrar entre Estados Unidos e Alemanha. Eu acho que por eu ser alemão, ele permitiu assistir às aulas e o Klaus Schwab falou que por causa dessas aulas ele se interessou por geopolítica. E quem confirma essa história depois é o David Rockefeller. Que ele fala, não, eu fiquei muito amigo do Henry Kissinger e do Klaus Schwab. Então é toda uma mesma galera, né? Sim. Se você lembrar no final dos anos 80, quando o Trump estava com os cassinos tudo quebrado, quem resgatou ele foi o escritório lá de Nova York dos Rothschild também, né? Então,
A gente vê o Trump falando contra esses planos, mas ele tá implementando tudo, principalmente o Elon Musk. O Elon Musk colocou a Linda e a Karina do Fórum Econômico Mundial, né? O Trump sempre teve esse bom relacionamento e tal. E aí o que acontece? Uma dessas pautas é a substituição do dinheiro físico pelo dinheiro digital para poder implementar o crédito social, o crédito carbono. Sim. Isso, sem o dinheiro digital, não tem como isso acontecer. Então, na minha opinião, o Vale do Silício, seguindo essa agenda do Fórum Econômico Mundial, junto com o Elon Musk, junto com o Peter Thiel, Mark Andreessen, David Sachs, e aí entra o Howard Lutnick, né? O Howard Lutnick deu umas entrevistas recentes dizendo que ele encontrou com o Elon Musk e falou assim, olha, nós vamos criar o Departamento de Eficiência Governamental. Eu achei que era uma ideia do Musk, mas não é do Howard Lutnick. E o Howard Lutnick falou, eu vou botar o nome desse departamento de Doge, em homenagem a você, porque você gosta da Dogecoin. Sim, sim. Eu falei, caraca, eu não sabia, achei que era uma ideia do Musk, né? Aí ele falou que o Musk riu pra caramba e ele falou, poxa, o maior capitalista do mundo, fazê-lo rir é uma alegria muito grande. Aí você vê que a proposta do Howard Lutnick, qual que é? Digitalização da economia toda, com a desculpa de trazer eficiência, mas na verdade eu creio que a ideia não é digitalizar para eficiência, é digitalizar para o controle, com o argumento da eficiência. Então veja o que está acontecendo agora. Chega o DOGE, Departamento de Eficiência Governamental, e fala assim, olha quanto dinheiro que roubaram dos Estados Unidos, olha a maracutaia, olha as fraudes, olha só que corrupção. A gente vai cortar isso tudo. Aí o pessoal fala, não, aí ele fala, você é contra a corrupção? Ou você é a favor da corrupção? Você é contra a eficiência? Não, eu sou contra você ter acesso aos dados de todos os americanos. Então o que está acontecendo? O Peter Thiel, que está mandando esses jovens hackers gênios que o Elon Musk está usando, para entrar no prédio da USAID, para entrar no prédio da IRS, que é a Receita Americana, para entrar em todos os prédios, e o que essa garotada hacker está fazendo? Primeiro eles chegam lá para um funcionário antigão, imagina um funcionário público de coroa, cara com 70 anos. É tudo no papel, cara. Eu vi o Elon Musk explicando como é que são feitos os negócios, é tudo no papel. Ah, sim. Não, tem coisa lá que para resolver são 6 meses a 1 ano. E outra coisa, despesa, nota de despesa, qualquer empresa por aí você tem que colocar pra que foi a despesa e tal. Lá o cara não põe nada. Não, era só a despesa X? Vai gastando, Caraca. Só tinha a despesa, mas não o destino, né? Não, aí os moleques de 19 anos, 18 anos, chegam lá pro coroa e falam, senta aí. Aí o cara senta e eles falam, você tem 5 minutos para defender o teu emprego. Se você não conseguir defender, a gente vai te demitir. Tá nesse nível. Tá nesse a primeira pergunta do cara, do Big Musk, Balls. E o Big Balls, que é o líder dos hackers. A primeira pergunta do Musk sempre é, me conta o que você fez na semana passada. Porque, não tem como enganar, né, cara? O cara fala, semana passada, você já sabe o que aconteceu, né? O que você fez na semana passada? O que você fez segunda, terça? Se o cara fica enrolando... engasgou, já era. Então, o que esses moleques estão fazendo? Eles estão tendo acesso ao banco de dados. E o que eles estão fazendo, segundo algumas fontes, isso aqui eu não tenho prova, mas é o que está sendo falado nos bastidores, eles estão pegando a inteligência artificial da Palantir e encaixando nos sistemas governamentais para monitorar tudo que está sendo feito lá dentro. E esse é o dado mais valioso do mundo, porque é o dado de privacidade de todos os cidadãos americanos. Então, nessa linha de interpretação, eu tenho vários outros argumentos. E a Palantir subiu muito nesse período, Sim. ela não para de subir, são as ações do Peter Thiel. E tem também a WorldCoin que é associada ao Musk. A WorldCoin é do Sam Altman, que é o CEO, que é o mesmo CEO da OpenAI. Vamos falar dessa. Que é associada... Que o Musk também tinha, né? Ações, essa é uma história mais escabrosa. Eles estão meio brigados. Mas o fato é que a Palantir é uma empresa de metadados. Sim, é uma empresa militar. Ter acesso a todos os dados dos americanos tal para poder treinar as IAs é uma coisa realmente muito valiosa. Não só treinar, mas controlar essas pessoas. Você tem dados médicos, você tem dados pessoais. Então, é bom lembrar a origem militar das redes sociais também. Sim. Né? Mark Zuckerberg foi cooptado pela CIA para criar o Facebook. O Larry Page e o Sergey Brin estavam fazendo doutorado em Stanford, participando de um projeto que era aliançado com o governo. O Larry Ellison, que foi colocado no projeto Stargate da Oracle era um projeto da CIA chamado Project Oracle, que o Larry Ellison participava, e eles decidiram privatizar o projeto, porque no setor privado não tem tantas regulamentações igual no público. A Palantir Technologies
foi fundada pelo Peter Thiel, com 70% de capital dele e 30% de capital da In-Q-Tel, que é da CIA, que é a incubadora da CIA. Então a Palantir, assim como a bola de cristal lá do Saruman, é uma grande empresa da CIA que serve para espionar todo mundo e serviu para tirar todos os apoiadores do Trump das redes sociais. Eu vou te fazer uma pergunta, Senhor dos Anéis. Você Beleza. acha que, então, o Trump é o Saruman, a turma do Trump é o Saruman, e a turma da esquerda globalista é o Melkor. É o Melkor. Na verdade você tem o Sauron aí no meio, que O a gente Sauron, não esse citou. é o Sauron. Então, eu acho que o Trump seria uma espécie de Saruman, porque o Saruman mudou de time. Ele fingia que era de um time e não era, né? Era uma deficiência e tal. Isso. E menos da maldade pura mesmo, Sim. como é o caso do... Então, pra mim o Trump tá servindo uma estrutura maior, e essa estrutura maior serve ao Morgoth, que seria o Lúcifer mesmo. Porque, já que a gente falou de Bíblia, se a gente está falando de final dos tempos, o final dos tempos o apóstolo Paulo fala em 2ª carta aos Tessalonicenses que é o grande engano do final dos tempos, que se pudesse enganaria até mesmo os escolhidos. É um engano, então, que vem com o discurso para o público cristão, para enganar os cristãos. Sim. Não é para enganar os ateus, os progressistas. Sim. Então, o engano do final dos tempos é uma coisa que aos olhos dos cristãos vai parecer maravilhosa, mas que na verdade vai ser a sua própria cilada. E para você perceber isso, a Bíblia fala, só quem tiver o dom de discernimento de espírito muito aguçado vai entender. Daniel, você está falando que você é melhor que os outros sem entender isso? Não, eu estou reproduzindo o que está sendo falado já. Não foi eu que inventei essa teoria. Então, o que eu estou vendo acontecer? É uma tomada de poder. Essa galera que o pessoal chama do Palantir Geek Squad. É o esquadrão geek da Palantir que o Musk está botando. Eles estão instalando inteligências artificiais da Palantir. Estão dominando todo o sistema e eles estão falando, olha quanta corrupção, precisamos tornar eficiente e cortar a corrupção. Isso é maravilhoso. Só que a proposta para cortar a corrupção qual que é? Digitalizar tudo. Eu sou totalmente contra a digitalização total. Por quê? Você tem um monitoramento total. Mas sempre foi assim. Tem uma matéria da Infomoney de 24 de fevereiro de 2020. Pix é o primeiro passo para a substituição do dinheiro físico para o dinheiro digital. Os benefícios dessa mudança é a rastreabilidade de todas as transações para evitar crimes financeiros. Sempre foi esse o discurso. Mas para que vai digitalizar tudo? Para evitar maracutaia. E você sabia que na Idade Média o dinheiro era digital? Na Idade Média? Com os templários? Não é, porque assim, como você tinha os feudos, as pessoas que moravam lá, elas tinham confiança umas nas outras. Sim. Então, era tudo na caderneta, era tudo escritural. Isso, no caderninho ali, né? E por isso que o denário romano, por mais que Roma tenha colapsado, na verdade, a Roma se espalhou pela Europa toda e continuou sendo a mesma moeda, era o denário. O pessoal usou na Idade Média, só que não era físico. É claro que os reis tinham físico lá tal, mas era tudo escritural. Era no papel. Era tudo números virtuais. Foi muito legal essa citação da Idade Média, porque o que está sendo... Quando você fala, você pega aquele artigo que a Ida Auken, que é uma deputada dinamarquesa federal, que ela escreveu para o Fórum Econômico Mundial no site lá em 2016, né? Tendências para 2030, você não vai ter nada, mas vai ser feliz. Que você quiser, você vai pegar emprestado, vai ser entregue na porta da sua casa por um drone. Quando você pega isso, você não vai ter nada e vai ser feliz, que é o que para mim está sendo montado, isso é um neofeudalismo marxista. Só que com uma roupagem de quê? De quarta revolução industrial, de capitalismo de stakeholder, de grande reset. Então, para mim, e eu tô tirando muitas dessas ideias do próprio Financial-Lots, né? O Financial-Lots, ele colocou uma sequência que eu achei muito interessante, que a sequência é assim, ó. Os passos para o grande reset. Rebaixamento do crédito para que os países se desfaçam dos títulos do tesouro. Então, Japão, China, tem um monte de gente vendendo título abaixo do preço, tomando prejuízo, porque tá secando o dólar para eles poderem fazer dólar para pagar a própria dívida, porque todas as dívidas são denominadas em dólar, né? Quem tiver dívida em dólar vai ter que vender o título. Vai ter que vender o título para arrumar dólar para poder pagar a dívida. Então, o primeiro passo já está acontecendo. Segundo, aumentar rapidamente as taxas. Terceiro, restringir linha de swap causando escassez de dólar. Então, como você está falando, eu estou muito feliz que a gente está no mesmo passo aqui, a gente está indo para um cenário de escassez do dólar, né? Sim. Do dólar ser enxugado. Cara, cadê o dólar? O milkshake do dólar, né? Isso. As pessoas acham que o final é o dólar caindo, não. O final é o dólar subindo. Exato. Dólar subindo, é isso que eu tô falando.
Aí os caras, então é pra comprar dólar. Eu falo, calma, eu não tenho certificação, não sou assessor de investimento nem nada. Conversa com o teu assessor. Mas o que tá desenhado é isso. O mundo fala, agora os BRICS vão ter uma moeda. É um mundo multipolar, o dólar já acabou. Aí os americanos, isso aí, pode me devolve pro patrão. Isso. Devolve pro dono. Exato. Não é não? Exato, O somebody love. Porque o que acontece é que imprimiu-se dinheiro, imprimiu-se moeda. Como é que se imprime moeda? Quantitative easing, né? Como é que chama isso em português? Eu sempre esqueço. A frouxo quantitativo? É monetário, né? A frouxo monetário, Desculpa de interromper, Fernando. Não, tranquilo. Então, o que acontece? Desde 2002, 2003, que vem se imprimindo muito dinheiro. Desde 2008, que a gente teve a grande crise financeira mundial, os estados, eles gastaram mais dinheiro para salvar os bancos que quebraram na crise de 2008 do que todos os bancos tiveram de lucro em toda a história. Em toda a história. O gráfico é muito fora da curva, né? Tudo que os bancos ganharam na história, os governos gastaram. É o too big to fail, né? Grande demais para quebrar. A não ser o Lehman Brothers, né? Que quebrou, né? Teve que resgatar todo mundo. E o Lehman pediu para quebrar, né? O fato é que o que acaba acontecendo? Todo esse dinheiro não é que é o Fed ou o Tesouro que imprime esse dinheiro, não. Os bancos, que são basicamente instituições do governo, dão uma licença para imprimir dinheiro. Isso aqui é um banco? É uma licença para você imprimir dinheiro do nada? Então quem imprime dinheiro é o banco. Na hora que o banco começa a imprimir dinheiro para emprestar por aí, é assim que você imprime dinheiro. É assim que você cria moeda do nada. A base monetária, o M2, ele aumenta na hora que o banco vai lá e digita o dinheiro na sua conta. Se o banco faz isso emprestando dinheiro para uma empresa que vai construir uma máquina, e essa máquina vai construir produtos cada vez mais baratos, inclusive essa impressão monetária, ela é deflacionária, ela é positiva, Sim. Não tem problema. O problema é aquilo que a gente pode chamar de usura. O problema é quando o banco imprime dinheiro para consumo pessoal, que não vai criar nenhum valor, que é só para um vício. Só especulativo, né? Especulativo para um vício. Não chega no povão, né? Exatamente. Então, esse dinheiro que os bancos emprestam para o povo e o povo não vai conseguir devolver, como eram aqueles fazendeiros antigos, aquelas fazendas que tinham aquela venda, que a venda era tão cara e o dinheiro era tão caro, que na hora que o cara fazia o vale, o funcionário sempre estava devendo. Ele nunca consegue tipo trabalho escravo. Isso é usura. É isso que os bancos fazem, sempre fizeram, e aí eram expulsos e faziam de novo e tal. O cara fica ali a vida inteira. Por isso que na Bíblia diz que é pecado. Sim. Então, tem muita liquidez na sociedade e os ativos sobem de preço. Tanto os produtos, quanto os imóveis, quanto as empresas e tal. Na hora que isso acontece, aí você cria uma crise. Você cria uma escassez de moeda. Por quê? Porque aí você tem uma crise deflacionária. Você deflaciona. E aí o dólar, que não comprava nada, porque tinha muito dólar sobrando, na hora que falta dólar e os bancos param de emprestar, eles combinam. Então eles param de emprestar para todo mundo e aí falta dinheiro na praça. Vou dar um exemplo muito claro. Em 1990, em março, o Collor fez o confisco da poupança. Então, numa hora, todo mundo tinha dinheiro, uma inflação enorme, tinha um monte de dinheiro na praça. No outro momento, você tinha lá 25 mil dinheiros lá, secou. O que aconteceu com a Bolsa Brasileira? Só para vocês terem uma ideia. Tivemos uma crise de liquidez, faltou dinheiro. A Bolsa Brasileira, o Ibovespa, todo dia só tinha um negócio, que era na mínima. Sim. No circuit break. E aí fechava a bolsa. No dia seguinte, circuit break. Então todo dia caía 10, 15% a bolsa. Nossa. O carro mais legal daquela época, em 1990, XR3. era o Cadete GSI branco. Cadete, Alguns anos depois. Não, o XR3 era demais, mas assim, naquele ano, não era o GTI azulzinho, Cadetezão, né? era o Cadete GSI conversível branco. Ele custava 70 mil dinheiros. Da época. Um mês depois, os caras estavam vendendo na porta da bolsa por 15 mil. Quem quisesse ir pra lá. Então é isso. Uma crise deflacionária, né? Uma crise deflacionária. É isso que vai acontecer. O preço cai, mas ninguém tem dinheiro pra comprar, né? Exato. Tem uma foto que a gente já mostrou até. Já mostrou. Um cara vendendo um carro em 29
por $100. Um baita Cadillac, o melhor carro por $100. Então, se você tiver dinheiro quando vier o crash, você vai comprar Rolex por 1/5 do preço. Esses monte de Porsche que tem em São Paulo, aí você vai comprar por 1/5 do preço. É com isso que os poderosos estão contando, né? E é isso que vai acontecer. Eles vão comprar tudo baratinho na Bacia das Almas de novo. E o que vai acontecer? Os títulos americanos muito longos, eles vão cair muito. Derreter. Eles vão cair muito, eles vão derreter. Hoje custa 50 centavos de dólar um título americano de 30 anos. Ele vai para 15 centavos. Sim. 10 centavos. Aí o que vai acontecer? Nesse momento, os bancos vão dizer, Banco Central, dá uma linha para mim aqui. Dá uma forcinha. Imprime o dinheiro aqui, e aí eles vão imprimir dinheiro e vão comprar esses títulos tudo por baratinho. 15 centavos. É isso que vai acontecer. E vão comprar as empresas baratas, e vão comprar o sistema financeiro todo. Então, não foi exatamente o que aconteceu em 2020, na crise sanitária, né? Então, Mas vai acontecer numa escala muito pior. Absurda. Talvez a situação... Será que é mundial? Vai ser? É mundial. Talvez a situação seja pior do que 29. Pior. Estão falando que é pior. Ô, Roxo, vou continuar essa sequência do Finance, e me diz o que você acha disso. Por quê? Começa com esse rebaixamento do crédito lá para que os países se desfaçam do tesouro, depois aumenta rapidamente as taxas, depois restringe o swap, causando a escassez do dólar. Já tá uma situação horrível. E não é que os caras se juntam numa sala para combinar. Na verdade, é a consequência natural do que está acontecendo. Entendi. Não é que eles vão falar, agora nós vamos fazer isso, não. Faz parte do protocolo. Né? O fato é que, claro, eles juntam numa sala e combinam muitas coisas. Por exemplo, quem é o maior acionista do JP Morgan? Rothschild. Sim. Família Rothschild. Então, assim, é o JP Morgan que manda no mundo. Sim. São esses Na verdade, o Financial Lot diz que no dia 13 de fevereiro de 2020 teve uma o Jeff Bezos deu um festão só para elite e o Jerome Powell foi. E ele supõe que lá eles combinaram isso. Eles falaram, pode puxar o tapete. Eu tava em Nova York no curso do Taleb e vi a coisa acontecendo ao vivo lá. Eles queriam fechar o aeroporto, né? Então, isso mesmo. Aí o que acontece? Quando você tem ali o swap chupando os dólares, a escassez do dólar, o que ele fala? Ele acha que vai ter, nesse momento, um catalisador que vai fazer o que acontecer mais devagar, ser instantâneo, que é um incidente cisne negro. Sim. Como se fosse um novo 11 de setembro. E que vem de fora. Isso. Que é o exógeno, né? Sim. Que aí sim... Porque... O cisne negro mesmo do Taleb. Né? Porque o que acontece? Quando você tem euforia, a expectativa do futuro é rose, ela é muito otimista. Golden Age, todo mundo tá falando Golden Age. Estamos numa era do ouro, tá começando a era do ouro, né? Eu tenho uma teoria do... E ao mesmo tempo, a economia ela vai se desgarçando, o tecido econômico vai se desgarçando, e aí você tem um evento que é a gorda cantando, que é o quê? É uma grande agulha que vem e que fura a bolha, que estoura a bolha, que a gente chama de a baleia boiando. É quando aparece uma baleia boiando e aí você tem uma quebra de expectativa. Sim. E o que muda não é a realidade, o que muda é a expectativa sobre a realidade, que é a camada dos sentimentos. Sim. Aí cria o pânico. É uma questão psicológica mesmo, né? E aí entra a profecia autorrealizável. Aí a manada vai... corrida aos bancos. Corre pro buraco. Então, aí ele fala que quando acontecer esse cisne negro, e a possibilidade disso acontecer é muito grande, o Christopher Wray, que era o diretor do FBI, ele tem falado nesses anos todos, ele é um diretor do FBI que foi colocado pelo Trump e continuou no governo Biden. E ele falava, nunca houve tantos procurados pelo Interpol que entraram nos Estados Unidos. A gente não sabe cadê esses caras. Sim. Então, assim, pessoas da alta periculosidade, muitos estão lá dentro. Caraca. O Bill Burns, que também era diretor da CIA, falando a mesma coisa. Aí o pessoal lá do Homeland Security, lá, o Mayorkas, também falando. Todo mundo falando isso, atenção, os caras estão aqui dentro. Pode ser um ataque né, com aquela palavra. Pode ser uma coisa de aparecer um ET aí. Isso, inventado. também. Não, muita coisa pode acontecer. Cometa, alguma coisa. Estão falando de cometa agora. Um alerta de um cometa. Meteoro. Um alerta de um meteoro. Não olhe pra cima, isso, né? Não é. Então, assim, de fato, não só isso está acontecendo, como muita gente está participando da organização disso sem ter uma consciência. Sim. Porque, na verdade, o inimigo... O inimigo, ele manda nas consciências. Por exemplo, é uma grande batalha espiritual. Então, eu que tenho uma grande missão, que é o rochedo lá. Se eu tenho um processo dentro de um órgão burocrático, o inimigo vai mandar aquele burocrata, aquele funcionário público
que é viciado em alguma coisa, que é o cara que tá... Sim, que tem uma brecha espiritual ali. Uma brecha, vai mandar jogar o meu processo numa gaveta. Sim, com vai certeza. mandar. E a gente sofre isso há muitos anos. Então, quem sabe que tem uma missão, que quer combater isso, precisa sempre estar orando, sempre estar se vigiando, estando puro, né? Se for aí do catolicismo, se confessar, se for cristão, né? Ir lá na oração e tudo, porque o inimigo, ele é o que você falou, é a brecha. Porque a legalidade. Uma parte muito grande da sociedade hoje tá entregue. Tá entregue. E aí faz as coisas sem consciência. Fecha na rua, agride alguém e tal. E isso acaba causando uma sequência de eventos que atrapalha ou que causa... E aí, você tem nessas elites todas um pacto muito grande com o inimigo mesmo. Consciente ou inconsciente, com essas coisas de cerimônias e tudo. Sim. E isso vem desde 1500 já. Sim, é antigo. Aí o que ele diz? Se acontecer esse evento cisne negro, que é o ponto 4, aí o dólar dispara. Aí o dólar vai virar ouro. Aí faz aquela curva. É porque a dívida aumenta na medida que a deflação acontece. A gente estava explicando ontem. Se você deve 100 milhões de dólares, você é uma empresa zumbi que vive de dinheiro de venture, de private equity. Sim. E aquele esquema. Você tá ali pedalando. Se tem uma situação inflacionária, você tá tranquilo, porque a sua dívida tá diluindo na inflação. Entendi. Sua dívida tá diluindo na inflação. Se você tem uma deflação, a sua dívida aumenta. Você fica devendo cada vez mais dinheiro. Sim. Então, você entra numa espiral que você não consegue pegar dinheiro. Então, empresas que nem uma Apple da vida, que tem caixa e tal, vão conseguir se financiar, mas tudo aquilo que é high yield, que é empresa que, se você faz a projeção de caixa, se ela não vender muito lá no futuro, ela não consegue fechar a conta, essas empresas vão quebrar de uma hora para outra. Sim. Muita empresa simplesmente vai acordar quebrada, muita gente vai acordar devendo, e quem vai quebrar mesmo, para valer, são os governos. Isso. Os governos, exato, o welfare state, o governo vai quebrar. Então todo esse dinheiro que foi impresso, de uma hora para outra vão descobrir que ele não existe mais. Sim. E eu vi até o Faca, ele publicou, acho que ontem, mostrando que essa ideia do Departamento de Eficiência Governamental cortando gasto público, isso ajuda a quebrar mais ainda os Estados Unidos. Pode ser o trigger. Né? Pode ser o trigger. Porque... E por isso que eu acho que eles estão fazendo esse propósito. E o Scott Bessent tá ali pra... Peraí, eu já aprendi a fazer isso com Soros. Quebrar e a gente subir. Vamos ficar tranquilo que eu vou fazer pra vocês. E assim, a única alternativa, a única solução é você realmente aprender como ter um portfólio antifrágil. Como ter um portfólio... Um portfólio que se beneficia do caos. O rochedo lá, porque o que é o conceito do antifrágil do Nassim Taleb? O antifrágil é aquilo que se beneficia da família do caos, da desordem. Quanto mais apanha, mais forte ele fica, né? Perfeitamente. Então, um portfólio antifrágil hoje, ele é 80% treasuries americanos de curtíssimo prazo. Porque mesmo o cara que vai quebrar, ele não deixa de pagar a dívida de curto prazo. Entendi. Porque senão ele perde a linha de crédito. Então o cheque especial você sempre vai pagar. Exato. Então você tem que ter a maior parte do seu... Se for no Brasil, se o seu dinheiro tiver em reais, por incrível que pareça, a coisa mais segura que tem é o Tesouro Selic. E o CDB também não entra não, Roxo? Um CDB de um bancão, tipo Itaú, que o Itaú já é pedra preta mesmo, já tá alinhado ali com a coisa toda e tal. O fato é o seguinte, por que o Tesouro Selic não quebra? Porque... o Tesouro, ele tem a impressora de real. Isso. Então a gente chama de risco soberano. Ele não precisa quebrar, porque ele dá o calote tácito, indireto, que é como? Ele imprime moeda, com essa moeda ele vai lá e paga a própria dívida de curto prazo. Então você vai ter o Tesouro. E 20% do seu dinheiro vai estar em coisas arriscadas. Entendi. Então, aí não tem problema nenhum, porque se vier o crash... com os 80 você compra. Mas essa carteira que você está falando é uma carteira específica, separada do patrimônio principal, ou seria a carteira inteira do cara? Todo. É o portfólio todo. Exatamente. Você indica para o cara 80% no Tesouro Americano curto? Em coisas altamente conservadoras. Não é o Tesouro.
Você pode ter, eu chamo de kit libertário, você pode ter um lingote de ouro. Mas isso tudo, você pode ter... esses 80%, a maioria é tudo lá fora? Cara, vamos falar do cara de R$1.000 aqui do Brasil que dirige Uber e tal. Lógico, esse cara não tem o que fazer. Ele vai ter R$200 no risco, ele vai ter R$800 ali no Tesouro Selic. Tá, ele pode ter R$100 no Bitcoin da vida e tal. O cara que realmente tem um patrimônio, o cara ganha bem, sei lá, tá uma fazenda, tem um imóvel e tal, esse cara tem que fazer liquidez, ele tem que pagar todas as dívidas dele, se ele puder vender imóvel, principalmente imóvel que ele não vive no imóvel, ele tem que vender. Entendi. Pra fazer caixa, você diz? Fazer caixa, e aí o ideal é ele ter uma offshore. Mas o ideal é ele ter uma offshore. De pagar todas as dívidas, você tá incluindo nisso empréstimos que ele tá pagando também? Que tá os empréstimos ou o empréstimo vai pagando? Não, é aquela dívida que o cara pode tirar a casa dele, alguma coisa pode tirar o cara do jogo. Não, se for uma dívida com um banco que ninguém pode te executar, aí beleza. O problema pode tomar uma penhora, alguma coisa assim. O problema é a penhora e o problema é os bancos te perseguirem, entendeu? Entendi. Agora, esse caixa, se você puder mandar esse dinheiro para uma offshore, pode ser até no Paraguai, entendeu? Sei. Mas o ideal é você realmente tirar do seu próprio governo. Entendi. E mandar para um paraíso fiscal. Por que o paraíso fiscal é ideal? Porque é onde está o dinheiro do corrupto. Entendeu? Entendi. Então, não tem jeito dele. Ele não vai fiscalizar, né? Então, o ladrão não rouba o ladrão? Luxemburgo sempre vai estar lá, Monte de Carlo sempre vai estar lá. Nós que somos meros mortais, então seria Ilhas Virgens. Sei. Entendeu? Luxemburgo não, tá muito fora. É muito caro, né? É muito caro, mas Paraguai, cara. Entendi. Paraguai, você consegue comprar até cidadania no Paraguai hoje, no Uruguai. Então, eu acho que seria uma grande alternativa, porque o problema não é só o golpe e a revolução liberal, que é o pessoal mais capitalista, como a coisa do Trump e tal. Sei. O problema é que o governo de esquerda, ele ainda é pior, porque ele ainda vai te tungar na tua moeda aqui no Drex, e ele ainda vai fazer uma coisa bem Big Brother, porque assim, o capitalista grande, ele quer que você ainda tenha uma esperança de felicidade. Sim. Ele quer que você tenha um conforto ali, que tenha uma vida minimamente com alguma riqueza. O cara no pão e circo ali. Mas o cara de esquerda não. O cara de esquerda, ele... o cerol geral. Né? O sonho dele mesmo é uma coisa União Soviética com esteroides, né? Ó, só pra voltar aqui na lista e me diz o que você acha. Ainda bem que você tá bem organizado aí. Tá bem organizado. Aí o dólar dispara. Evento Cisne Negro, o dólar dispara. E os Estados Unidos já chupou os dólares de volta, né? Obrigou a galera a vender tesouro. E aí, o que entra? Depois que o dólar dispara e o evento Cisne Negro. Controle de capital, restrição bancária, pânico se espalha no mercado, no sistema financeiro, colapso das nações, que você falou que as nações iam quebrar. Os governos vão quebrar. Aí os Estados Unidos fazem o quê? Quantitative easing, imprimem dinheiro pra caramba, compra a sua dívida barato e implementa o grande reset. Mas não é os Estados Unidos, são os bancos. Os bancos, entendi. Porque o Fed também vai quebrar. Entendi. Porque o Fed hoje ele tem 7 trilhões de dólares no seu próprio balanço. Sim. E ele vai ser o que vai mais tomar prejuízo. Sim. Então, os bancos, quando começar os treasuries longos começarem a afundar o preço deles muito rápido, o Banco Central vai dizer assim, bancos, comecem aí, toma dinheiro aí, linha de crédito. Os bancos vão falar, não queremos linha de crédito agora. Então, não quero emprestar pra ninguém. Eles falaram, porque aí os títulos vão cair mais ainda, os juros, o Faca falou ontem, que ele acha que o juro curto vai pra 8. Entendi. Caraca. O juro longo vai pra 10, 12, 14. O que você falou seria, ver se é isso, ver se eu tô certo. O governo americano, os bancos falaram, tem esse título novo aqui, não aparecer ninguém pra comprar. Isso, ninguém vai comprar. Esse é o sinal que exatamente. Agora ferrou. Ninguém vai comprar, aí vai acabar o dinheiro, aí os bancos centrais lá embaixo vão falar, não, agora sim. Os bancos centrais não, os bancos. Os e aí o Banco Central deposita o Bank Reserve na conta dos bancos, e os bancos vão comprar com essa reserva, com essa linha de crédito, vão comprar o Treasury com 90% de desconto. Isso, na filezinha ali. E aí os bancos voltam a ficar, a economia volta a ficar saneada, porque a crise, o crédito acabou. Sim. Porque eles vão comprar o crédito de novo todo por 90% de desconto. Então, só que aí, dentro dessa lógica, isso... E 25 é o ano do jubileu, né? Sim. Tem muita coisa, até dentro da teosofia, né?
A Alice Bailey, né, que era da Lucy Trust, o pessoal mais esotérico, fala muito que o ano 2025 era o ano como se fosse do diretamente com o inimigo. Total. Então, o pessoal interpreta que essa quebra, talvez pior do que a crise 29, seria tão traumática para o globo, que seria proposto a ideia da digitalização total da economia. Até para evitar a corrida aos bancos, né? Porque o digital você não tem como fazer isso. Aí eu quero sacar. Eu achava que já era digital tudo. Porque o fato é que talvez aí 98% da riqueza hoje seja um número numa conta. Sim, não exista, né? Nesse caso, sim. Mas aí você tem o dinheiro físico sendo substituído pelo digital e a implementação do crédito social. Aí a ascensão das CBDCs... Não, porque é aí que tá a grande cilada. Não, e o crédito social, talvez, o que pode acontecer sejam empresas como a Palantir substituindo os governos. Sim. Eles vão substituir o governo. Então, quem vai dar o crédito social para você, os governos não vão existir mais. Sim. Eles vão existir eventualmente, você vai ter lá um presidente de fantoche lá, mas o orçamento dos governos vai ser muito baixo. Vai ser 5%, 10% do PIB. A ideia é essa. Vai ter uma função mínima. Privatização total. E as empresas aqui, na verdade, vão fazer o crédito social, por quê? Porque aí ela mesma te vende o produto, te faz trabalhar com o negócio da internet. Sim. Então, assim, vai ser uma gamificação geral, né? E aí ela vai ter todos os seus dados e ela vai fazer você virar um escravo mesmo e trabalhar para você. Esse é o problema, porque quando isso virar, já era. Mas a galera da direita vai fazer isso de uma maneira mais, tipo, é liberdade, Então, eu acho que... Você vai achar que... É isso, eu acho que a cilada tá vindo daí. Porque é um discurso marxista com uma roupagem capitalista. E aí, um projeto... E faz o que tu queres. Então, exato. É do Crowley, né? Exato. Então, e uma espécie de uma espiritualidade mística. Global, de uma igreja global. Uma religião única, uma religião única, É. que é totalmente do inimigo, né? Bíblia total. É. Então é como se o projeto do Grande Reset foi vendido para a população global pelos progressistas, a população global rejeitou, eles deram facelift no projeto e estão vendendo agora o mesmo projeto, com embalagem diferente, só que com uma cara conservadora cristã. Sim. E aí os caras, não, manda. Sim. Aí o inimigo vai falar, te enganei. É. Mas sabe o que eu acho que no final vai acontecer? Eu acho que no final tudo isso é para restaurar o reinado de nosso Senhor Jesus Cristo. Total. E Cristo vai falar pro inimigo. Isso. Te enganei. Não, é isso. É exatamente. Porque na verdade o inimigo tá fazendo o que Cristo precisa, que é o quê? Todo mundo vai precisar estar ligado num canal para poder escutar em algum momento uma mensagem. Sim, sim. Né? Porque, por exemplo, se todo mundo fosse que nem a China ou fosse que nem a Rússia, não tivesse na internet, não tivesse acesso, ele não vai poder escutar o que vai vir, né? Exato. Mas, por exemplo, outro dia eu tava pensando, a marca da besta. Sim. Qual foi, eu falei isso ontem, qual foi a oferta que o inimigo fez para Eva? Sim. A maçã. Sereis como Deus. Não, a maçã, não é a maçã? E qual é a marca, o símbolo? É da Apple, né? Sim, claro. Por exemplo, o Tim Cook também, né? Sim. Também é um cara que... Sim, meio misterioso. Todos os caras são misteriosos, né? Não, esse tema não acaba nunca, né? Então, aí... Mas o portfólio é legal porque ele substitui a previsão. Agora, se você quiser aumentar a tua parte arriscada da carteira... Sim. Aí você tem que começar a comprar ali. O seguro de carteira, que é o tal do pozinho. Sim. Que é a put. É o dividendo... É a put. Não, você vai comprar uma put que é um seguro, que é o direito de vender bolsa lá embaixo, por centavinhos. Mas essa put não vem com o dividendo sintético, não? Não tem nada o dividendo, ele gera renda. Entendi. O dividendo é que paga esse seguro. Tá. Pra você minimizar o prejuízo. Pra você não ter que pagar o seguro do seu bolso, ele gera uma renda com os papéis individuais. Entendi. Tem até um princípio matemático por trás, é muito legal, muito sofisticado. Isso é interessante. Eu tenho uma carta de 50 páginas que explica isso. Eu tenho um fundo que é pra você comprar o tal do seguro, do pozinho. A carteira da Laurinha tem cotas do Polyface. O Polyface é um fundo seu? É o meu fundo. Legal. Legal. E você compra as cotas desse fundo que compra as puts no mercado. Sim. Então, se você tiver, por exemplo, R$1 milhão na bolsa, você coloca 150 mil no meu fundo.
Entendi. Aí se tiver o crash, o fundo tem todos os seguros, o fundo sobrecompensa a perda na bolsa e ainda sobra dinheiro. Faz o contrapeso Porque ali, né? quem tiver caixa lá embaixo, é a chance da vida. Sim. É a chance da vida. Entendi. Quem tiver... Que nem o cara que vendeu um imóvel lá um pouco antes do confisco do governo e recebeu tudo em dólar. Pô, esse cara que tinha um imóvel... Ganhou na loto, né? Ganhou na loto. Vai acontecer a mesma coisa. Na verdade, é o que está acontecendo com essas políticas progressistas lá, por exemplo, no Oregon, em Portland, Nova York, São Francisco. Tem imóvel que te desvalorizou 80%. Pô. Os imóveis vão ficar muito baratos. Agora com esse incêndio lá em Los Angeles também, os caras estão vindo aí, quer vender, porque tem até regras agora urbanísticas lá que estão impedindo as pessoas de reconstruir a casa. Eu vi. Caramba, aí os hedge funds estão vindo falando, aí, você ficou sabendo que você não vai poder reconstruir? Quer me vender baratinho o terreno então? Você não vai poder construir? Aí o cara fala, mas e você? Você vai fazer o que com o terreno? E fala, aí é problema meu. Se você quiser não te interessa. Eu faço um lobby com o prefeito e depois ele me libera. Ele vai liberar. Entendeu? Mas é verdade, né, Daniel? Quando você começa a analisar, você vê que tem tudo tá programado aí pra uma quebra, né? Tá ali. Uma crise. Eu achei muito legal que o Rocha falou que eles vão dar um olé nos cristãos e nos conservadores, mas, obviamente, aqueles que não estão vigiando e orando, que a gente vê a parábola das 10 virgens. 5 eram sábias, 5 eram tolas. 5 se deram bem, 5 se deram mal. Ou seja, 50% se ferrou, 50% se deu bem, que eram as verdadeiras que estavam com a lamparina acesa esperando o noivo, que é Cristo. Então, eu achei muito legal o que ele falou. O mal vai enganar metade dos cristãos, que são os cristãos que não conhecem a Bíblia e não oram, mas depois Deus vai puxar o tapete do inimigo que fez isso. Essa é que é a parte mais interessante. Você acha que tá chegando já, Daniel? Tá chegando, tá engatilhadaço. Tá chegando. Eu não sei se vai ter um apocalipse, mas tudo isso que a gente tá vendo acontecer, para mim, é um planinho muito bem arquitetado já há milênios. E o Trump não é o salvador que o pessoal tá falando? Ele vai aparecer, ele vai aparecer como salvador, mas eu acho que no final a gente vai perceber que o jogo não era esse. Pelo que a gente já tá vendo, né? Porque ele fala uma coisa, faz outra. Ele diz que é cristão, depois fala que não se arrepende de nada que ele fez na vida, que ele não precisa pedir perdão. Ele fala isso daí? Fala isso. Aí as pessoas falam, mas ele fala o nome de Jesus. Mas os demônios falam o nome de Jesus, pô. Jesus chegava lá os demônios falavam, Jesus, filho de Deus, vieste nos punir antes da hora. Eles chamam Jesus de filho de Deus. Então, assim, não quer dizer quem... Jesus até falou, muitos me chamam de Senhor, mas não cumprem meus mandamentos. Muitos dizem que me amam, mas não fazem o que eu ensino. O endemoniado de Gadareno. Gadareno, né? De Gadara, né? Ele fala isso, né? Pô, vieste nos punir, ó Jesus, filho de Deus. Não é, o demônio fala Jesus, filho de Deus também, pô. Não quer dizer nada. E o Barron Trump, qual que é a mística por trás dele, meu? É só o tamanho dele já, né? 2,6 metros, né? Até perguntaram aqui se ele tem... Quer ver? Deixa eu até buscar Antes de entrar no Barron Trump, queria só jogar outro... Pode ficar à vontade. Outra consultoria fica à aqui, vontade, que eu tô aproveitando, né? Consultoria, pode ficar à vontade. A Whitney Webb, já ouviu falar dessa menina? Não. Whitney Webb, o trabalho dela é interessantíssimo. Ela e o Financial Lot meio que vão na mesma linha. Mas ela escreveu 2 livros sobre a corrupção nos Estados Unidos. Que legal. Ela faz um histórico da corrupção norte-americana para chegar no Jeffrey Epstein. E isso ela faz no 2º livro, que é One Nation Under Blackmail. Vai aparecer a lista? Vai aparecer a lista editada, né? Sem o Elon Musk e sem o Trump, né? Porque o Elon Musk, num processo lá eu não lembro se a ilha dele era nas Bahamas, sei lá, alguma dessas. Ilhas de... O governo ali local, onde tem a ilha, mandou um monte de intimação pra um monte de gente, o Elon Musk foi intimado. Ele tava na intimação lá, porque ele tem foto dele com a Ghislaine Maxwell lá. Mas o que eu achei interessante é que a Whitney Webb, ela junto com outro jornalista, eles fizeram uma análise do que aconteceu em 2019 e 2020, e eles descobriram, né, um plano chamado Going Direct Plan, que o Trump já sabia que o negócio estava quebrado, né, que a situação estava crítica, e aí junto com o Larry Fink, mais ex-diretores do Banco Central, eles montaram um plano. E esse plano já prevendo também a crise da dívida norte-americana. Como é que a gente paga esses 34 trilhões de dólares? Sim. E aí, o que eles falaram? A gente vai dar um jeito de imprimir muito dinheiro. Eles falaram, pô, mas é inflação. Ele falou, não, a gente vai achatar a demanda. Aí você vai achatar a demanda quando? Você vai impedir as pessoas de comprar? Acho que ela fala, calma,
Você não sabe o que vai acontecer. Então o lockdown já estava já... O dinheiro vai chegar, mas a pessoa não vai poder ir ao shopping, não vai circular. E qual que era a ideia? Comprar ali na baixa ativos com enorme potencial de valorização para imprimir esse dinheiro e multiplicar esse dinheiro. Acabou conseguindo multiplicar por 1.900% o Bitcoin. Então o que eles documentaram? Que muito desse dinheiro que foi impresso foi para Bitcoin. Pegou ele baixinho por $3.000, valorizou 200 vezes. E eles estão para fazer isso de novo agora, segundo elas estão dizendo. Então, o que está acontecendo? Por um lado, tem esse dump aí que eles vão fazer para comprar, porque o Bitcoin talvez vá cair também. A gente projeta uma queda de 90% do Bitcoin então. No crash. Aí, mais uma vez, esse potencial pernada. De depois de... E imagina que ele ainda antes do crash pode bater, sei lá, 140, 150. Sim. E é muito dinheiro novo, de muita gente nova, que vai entrar no final por causa do desespero. Exato. E vai ser devastador, né? Porque o que vai se destruir de valor com a queda do Bitcoin vai ser muito grande. Vai devastar empresas, instituições. Vai deixar uma carcaça ali, né? Mas você tinha falado, então chegou a época do CBDC. Isso. Aí que entra uma outra jogada que eu queria saber a opinião de vocês. O Donald Trump fez uma ordem executiva proibindo o Federal Reserve de fazer o CBDC, que é, para quem não sabe, a moeda digital centralizada. Isso agradou muito a galera do Bitcoin, a galera da cripto. É isso aí, né? Porque que já era um público que ele ganhou, né? Durante a ele participava dos eventos do Bitcoin, prometeu, né, e tal, ajudar. Então, o que acontece? Com essa atitude, agradou muito a galera da cripto, que eles falaram isso aí, cumpriu com a promessa. Só que aí, o que acontece? O que tanto o Financial Lots quanto a Whitney Webb estão sentindo é que eles vão puxar o Bitcoin todo para eles e pro povão eles vão liberar as stablecoins. Principalmente o Tether e o SDC. E Solana, né? Talvez o SDT. E a moeda do PayPal, do Peter Thiel, que é PayPal USD, né? Que acho que é PYUSD, um negócio assim. Então, o que vai acontecer? As stablecoins são tão rastreáveis, controláveis e expropriáveis quanto o CBDC. O Bitcoin também é. Né? O Bitcoin também. Não é descentralizado como todo mundo acredita. Então, o que eles estão identificando? Que o Howard Lutnick, junto com o Elon Musk, junto com o Peter Thiel, o que eles estão fazendo? A gente vai fazer o dump, vamos quebrar tudo, vai comprar Bitcoin baratinho de novo com 90% de desconto, vamos comprar ações e tal, imprimir muito dinheiro para depois isso subir. E para as pessoas, a gente vai dizer que, nós acabamos com o CBDC. Porque o CBDC é o inverso da proposta da blockchain, que é descentralizado, né? Tirar o estado da jogada. Mas, na verdade, eles vão trazer um outro tipo de CBDC, só que privado. Privado no sentido das empresas Vale do Silício, porque o Banco Central Americano é meio privado também. Sim. O que eles estão fazendo, então? Inventando um novo CBDC com a mesma proposta, só que tirando o controle do Banco Central e botando no Scott Bessent no Tesouro. E no Vale do Silício, que botou 270 milhões de dólares no Trump. Então, é essa jogada. É o mesmo plano, só que em vez de ser Fedcoin e Federal Reserve, é Tesouro, Vale do Silício e Stablecoin. Controlando tudo do mesmo jeito. E as stablecoins existentes, que é o USDT, o USDC, vai continuar lá? Vai continuar e eles vão escolher uma. Agora o Elon Musk já tinha feito um acordo com o Visa, né, para que o X virasse o aplicativo de tudo, para o cara ter uma conta bancária dentro do X também. Só que todo mundo sabe que isso é muito perigoso, porque assim como o cara toma um gancho na rede social, ele vai tomar um gancho no banco. Se ele falar alguma coisa que não era para falar, não trava só a rede social dele, vai travar a conta bancária. Então é um problema. Agora, parece que o Musk está fazendo um acordo com o Ripple. Talvez o Ripple seja essa escolhida e não as outras, né? O Tether, talvez. Na verdade, eles usam muito o Tether também para inflacionar o Bitcoin, né? Eles compram o Tether, depois compram o Bitcoin sobe, Bitcoin desce. Né? É uma estratégia muito de fazer o famoso pump and dump, né? Então, dizem que a proposta é essa. Outra proposta do Howard Lutnick é o quê? Além de fazer esse dump, comprar tudo barato, imprimir dinheiro e tentar pagar a dívida americana, porque os 21 milhões de Bitcoin não são suficientes para pagar a dívida americana, pelo menos no valor que a gente tem hoje de Bitcoin, né?
Eu não sei exatamente. Você tem ideia, Rocha, quanto tá o Bitcoin hoje? Tava 95, né? Deixa eu dar uma olhada. 27, Então, se você multiplicar por 21 milhões, você não vai ter 34 trilhões de dólares. Vai ser uma parte só disso. Tem uma outra teoria de que eles vão mudar os fundamentos do Bitcoin, vão tornar o Bitcoin inflacionável 97. também. Vão aumentar dos 21 milhões. Eu acho que, assim, o Bitcoin é binário, né? Ou ele dá certo ou não dá, né? E, assim, em termos de uso, né? E demorou muito tempo para que ele, de alguma maneira, tivesse alguma utilidade. Se as pessoas usassem ele para alguma coisa, a não ser supostamente sair da rede, sair do governo, ter alguma coisa escondida, já teria que ter aparecido. Porque é uma tecnologia que tem quase 20 anos aí, né? 16 anos. Então, assim, o white eu acho paper que vai de deixar... quando? É 2008? 8, né? Vai deixar, pelo menos nessa crise, né? Vai deixar muita gente devastada. Agora, é claro, pode subir de novo depois. Agora, o Bitcoin, ele não tem as propriedades do dólar, porque eles dizem assim, o Bitcoin tem várias propriedades, 5 propriedades, características e tal. Não passou no teste do tempo ainda. Mas é tipo um canivete suíço num conflito bélico, entendeu? Entendi. É melhor você ter uma espada do que você ter uma coisa que tem 5 utilidades, mas é um saca-rolha, entendeu? Sim. Uma lupa, uma lupa e uma tesourinha, entendeu? Tesouro de então, unha. Ele faz muita coisa, mas não faz tudo muito bem, entendeu? E as pessoas falam, o dólar, ele tem... ele não tem limite de impressão, de emissão, por isso que ele causa inflação e tal. Mas ele tem uma característica de elasticidade que a base monetária ela pode diminuir. E o do Bitcoin não. Então, não aumenta, mas também não diminui. Não diminui. Ou diminui muito devagar, porque alguém perde e tal. Então, assim, o Bitcoin ele não provou o seu valor ainda, entendeu? E ele ainda... Hoje ele é um ativo especulativo que tá muito na moda, porque supostamente não, ele protege da inflação, mas quando houver a crise de liquidez, como ele não tem valor intrínseco, ele naturalmente vai cair muito. Sim. Por quê? Como é que você precifica um ativo? Um ativo é precificado pelo que ele pode gerar de receita no futuro ou pelo seu valor residual. Sim. Então, se você liquidar ele, sobra alguma coisa. Por exemplo, uma empresa que quebra. O que vai sobrar é o caixa, terrenos e tal. Massa então, falida. A Cogna hoje, que é a dona da Anguera e tal. Hoje você compra ela na bolsa por 20% do valor patrimonial dela. Entendi. Então, pô, você tem terreno em Campinas, terreno na Paulista, terreno não sei aonde. Beleza. O Bitcoin não tem valor residual. Ele não tem nada em dólar, ele não tem nada dentro, ele é vazio. Ele é tipo um Kinder Ovo sem a surpresa dentro. Brinquedo. Exato, sem o brinquedo. Então, ele não tem valor intrínseco, ele não tem fluxo de caixa, ele jamais vai pagar um dividendo, ele jamais vai pagar um aluguel, ele jamais vai gerar uma renda, ele só tem supostamente esse valor de poder ser transferido, não ser copiado, e então essas propriedades. Então, assim, o Bitcoin, ele não é a solução. Não é Jesus, nem a Madre Teresa de Calcutá. Se a gente tiver o milkshake do dólar e você tiver esse evento cisne negro, uma crise de liquidez, o dólar volta a se valorizar. Ele vai valer muito. Tá certo que os caras podem imprimir tudo de novo e tal, mas ele pode... estatisticamente, a tendência mais provável parece que é essa, né? É o Bitcoin lá para baixo, o dólar lá para cima. Agora, a comunidade dos bitcoinheiros, ela é tão forte, os caras são tão... É tipo uma religião. Eles estão brigando aqui, estão falando que se cair 90%, eles vão comprar. Vão comprar tudo, é isso. Porque assim, pelo menos $1.000 vai valer, entendeu? $2.000 vai valer em algum momento, $5.000. Por quê? Porque tem os malucos que tem muito dinheiro e vão acabar comprando, entendeu? Então, assim, se depois do crash o Bitcoin é que vai assumir, nós não sabemos por quê. Porque eu digo que é depois da fronteira de eventos. Não, eu acho que o Bitcoin não vai assumir, não. Eles vão usar só essa curva para aumentar esse dinheiro que eles imprimiram e depois fazer caixa para pagar a dívida.
Mas o que vai ser jogado para a população são as stablecoins, eu creio. E você percebe que antes, o cara que era a favor do Bitcoin era porque o Bitcoin era contra o Estado. Sim. Agora a solução do Bitcoin é que o Estado use a moeda dele para... Então, você percebe que vai se adequando a narrativa à situação ele está sendo regulamentado e adotado agora, né? Então, mas ele não era bom porque não ia ser regulamentado nunca? Então, desvio do propósito original. Exato. Sim. E o que você acha sobre pessoas que investem quase 100% em Bitcoin? Eu dou o exemplo do 38. Deixa eu só fazer uma perguntinha rápida. Nesse portfólio seu lá o portfólio faz parte do projeto Rochedo, né? Faz. Tem criptomoeda nele? Tem. Eu tenho. Não, pode ficar depois. Aí, ele pode sequência, né? O portfólio ele pode ter até. Tem a ver, que você tá perguntando 100%? 15% em Bitcoin. Entendi. Principalmente se você tiver um pouco de seguro de carteira. Tá bom. Dá para você proteger uma carteira de Bitcoin com seguro. Tem uma técnica, depois eu vou te passar o treinamento para você assistir. Uhum. E eu uso muito Bitcoin para fazer renda e para especulação. Legal, entendi. Ele sobe muito, cai muito, sobe muito. Então eu sempre fazendo esse dividendo sintético. Essa volatilidade aí você pega 70% ao ano. Isso. Então o prêmio das opções é super gordo. Legal. E aí a gente fica capturando esse prêmio. Isso vai aumentando a carteira, o retorno da carteira. E com isso você pode comprar mais seguro. Sensacional. Dá uns 5% ao mês, né, Roxo? Pode dar. Caramba, absurdo. Absurdo. Interessante. A pergunta que eu ia fazer, tipo, o 38, que investe quase 100% em Bitcoin, ele corre um risco agora em 2025, se ele tiver só essa classe de ativos? Ou o Michael Saylor também? Então, que tem a M... É que o Renato, essa turma, ele diz que eu não faço conta em dólar, faço conta em Bitcoin. Entendi. Entendeu? Então, eu tenho X Bitcoins, não importa se o Bitcoin vai subir ou vai cair. É outro racional, É o que trouxe ele até onde ele chegou, entendeu? Entendi. É que nem você criticar o Barsi, porque o Barsi é miserável. Entendeu? Porque ele usa... A Luísa vem, né? Que dia que ela vem? Vem dia 18. Ela vem, acho que é dia 18. A lógica do Barsi é quantas unidades ele tem da empresa, né? Ele não quer saber quanto está valendo a unidade. Foi o que levou onde ele tá. O economia, né? A austeridade. Ele pensa o número de cotas ali, e não quanto a cota tá valendo. Levou ele onde ele tá. Da mesma maneira que não vender o Bitcoin de maneira nenhuma que trouxe o Renato onde ele tá. E que o Bitcoin vale mais de 100 mil dólares. E o Renato concordou comigo já mais de uma vez, né? Tinha muito amigo, de que pode cair mesmo 90%. Mas ele acha que depois vai subir de novo, entendeu? Eu tô achando que vai subir também, porque eu acho que esse plano que o Howard Lutnick, que o Peter Thiel, essa galera tá fazendo partindo do princípio vai cair 90 e vai voltar, e eles vão pegar mais uma vez 1.900 de valorização. Mas por isso que o ideal é ter caixa também. Porque se cair muito... É isso que o Warren Buffett tá sabendo, por isso que ele tá fazendo caixa? O Warren Buffett, ele tem falaram agora aqui no chat. 50 quase já bilhões de dólares. O Warren Buffett é o cara do buy and hold, né? Eu não vendo nunca. Aí vendendo pra caramba. Ele nunca falou isso, né? Mas assim, ele compra empresas que ele não venderia, ele diz, mas... Sim. Às vezes vende quando muda o fundamento. Por causa do prêmio, né? E por causa do preço, Entendi. né? Ele tem um modelo de prêmio de risco muito bom, que ele calcula o que ele acha que a empresa vale, e se passar daquilo ele vende mesmo, porque está muito arriscado. A analogia da festa é muito legal. Né? Ele é o cara que vai embora da festa às 1 da manhã. Sei. Quando a galera ainda não tá tão louca. Então ele já vendeu e ele faz o barbell. Ele tá em treasury curto. E ele tá vendendo a carteira de ações porque ele quer comprar de novo lá embaixo. Ele sabe o que vai acontecer. E o Buffett... Ele é democrata, o sócio dele lá, o Charlie Munger, ele era apoiador da Parenthood, né? Parenthood, que é a empresa de aborto. Ele ganhou um Pulitzer em 77, o Buffett, porque ele fez uma matéria no jornal de Omaha, que ele era dono, contra padres católicos. Eu não sabia, que tinham. Vale a pena ler tá na biografia do Buffett. Sinal de bola de neve. Ele é do grupinho lá do pessoal do mal lá, né? Porque foi feito um filme na década de 40, 50 sobre esse lugar que era um monastério e lá no Nebraska mesmo? Lá em Omaha mesmo, para crianças carentes, sabe como é que chama? Órfãos. Era um orfanato. Aí, aquele cara, o pai da Jane Fonda. Fonda. Ele foi o ator que fazia o papel do menino jovem. E foi um sucesso. Esse filme foi um sucesso.
E as pessoas mandavam muito dinheiro pra esse lugar. Esse lugar existia mesmo. Entendi. Ele fez uma propaganda pro orfanato, então. Ele fez uma propaganda, o filme. Vou investir no orfanato. E aí, o que o Buffett descobriu, supostamente? Que os padres não gastavam o dinheiro todo, que eles guardavam o dinheiro. Mas o Buffett não é o cara que guarda o dinheiro. Né? Pra fazer um caixa. Ele não é o cara que guarda o dinheiro. E ele ganhou o Pulitzer no ano de 77, que foi o ano da Garganta Profunda, lá do Walter Gates. Entendi. O Walter Gates ganhou o Pulitzer né? de política, mas o Pulitzer geral quem ganhou foi Warren Buffett. Ele foi jornalista, ele escreveu a matéria contra os padres. Porque o pessoal do Pulitzer também quer queimar o cristianismo, né? Então pra eles é legal, né? Então, assim, essa coisa dele ter queimado o filme de padre, eu já achei uma coisa meio esquisita. Pegou mal. Então o Buffett não é o... né, Madre Teresa de Calcutá. Tão bonzinho assim. De qualquer maneira... Amigão do Bill Gates eu também. ainda acho essa turma melhor do que o woke tipo o Obama. Entendeu? Tipo o Macron. Não, lógico. Isso aí entendeu? Eu nem boto em pauta. Isso aí eu nem... Porque esses Macron da vida, eles são o cara fala pra mim, você prefere Coca ou Pepsi? Eu falo, não bebo refrigerante. É isso aí. Eu só bebo só água. Então isso aí eu nem olho no cardápio. Isso aí. Porque muitas vezes eu tô criticando essas ideias malucas aí, o cara fala, você preferia a Kamala Harris? Então eu falo, cara, isso eu nem considero. Porque eu acho que uma pessoa pra gerir o país tem que saber falar primeiro. Por isso que eu gosto quando tem uma discussão de duas pessoas da direita, um falando bem do Bolsonaro e outro falando mal. Sim. Por quê? Porque pelo menos a gente já mudou o foco da discussão. Não Entendi. é mais. Lógico. Não é mais dois caras de esquerda, não é mais PSDB, é Serra ou é Lula, entendeu? Não é mais eu isso. critico Bem o melhor. Trump porque eu tenho expectativas com ele e eu levo em consideração, pô. Claro, muito. O que eu não levo, eu nem bem menos critico, pior. eu já deletei. Bem menos pior. É. Do mesmo jeito que eu brinco que o Bolsonaro é de esquerda e o pessoal briga comigo. Mas, pô, eu gosto do Bolsonaro, eu votaria nele de novo, mas a gente tem que... O cara de direita, o cara que é austríaco, é normal que ele é individualista. Lógica, né? Lógico. Então cada um tem uma opinião, e eles brigam entre eles. Não é aquela coisa, aquela irmandade que não pode falar mal do grande irmão, não pode falar mal do companheiro. Do camarada. O camarada. Do camarada. Não, com certeza. O problema é que no Congresso americano você tem, acho que, não sei como é que tá hoje, mas você tinha 2 liberais. O resto era tudo democrata e republicano. Só que os liberais, liberal no sentido europeu, antigo, né? E os independentes, sempre votam com os democratas. Você fala, pô, irmão, você tem um alinhamento tão grande com esses caras que tu tá mais democrata do que... O Rand Paul que tá feliz, né? Vamos ver o que... Então vão chamar ele pra ajudar no Fed, né? No Fed, então. Essa que é a ideia. Enfraquecer o Fed, fortalecer o Tesouro. O Taleb tá por trás de tudo isso aí. Sim. Inclusive do Bassett. Sim. Inclusive também do Rand Paul. Eu vi a entrevista do recente com ele lá, esqueci, me fugiu. A gente fala tanto nome, né? Tem hora que pode. Acaba perdendo. Do Bloomberg Business. Sim. No canal. Sim. Eu senti que ele tava por trás ali nas manivelas. O Daniel, uma pergunta pra vocês dois, né? Você acha que 2025, que é o ano até do jubileu, né, Roxo? Qual é o significado e o que vocês acham que assim, tem muito esoterismo agora em 2025, né? Demais. É um ano muito místico. Místico, exatamente. Qual que foi as coisas mais, assim, misteriosas que vocês estão vendo que está se alinhando, né? Que a gente pode dizer o trabalho da Alice Bailey, da teosofia, né? Discípula lá da Helena Blavatsky, que os alemães também levaram em consideração. Eles falam que todo o retorno de Cristo, só que o Cristo deles é o anticristo, né? O Cristo esotérico. 2025, eles falam isso. A gente tem alinhamento de planeta, tem lua, tem eclipse, lua de sangue, tudo acontecendo junto. Então são eventos cósmicos que no mundo espiritual são vistos como sinais importantes, né? Então tem muita coisa assim, tem uma lista de, sei lá, 100 coisas importantes. Que tá batendo ali. Tá batendo para 2025, então acho bom a gente ficar de olho. É claro que tem um cara loucaço, que eu esqueci o nome dele, que ele teve uma visão com Maria e ela falou para ele que 2026 que seria o retorno de Cristo. Então é mais uma coisa. Eu tô falando loucaço porque ele mistura ufologia com cristianismo. Aí embaralha o... Aí você fala, pô, irmão, peraí. Aí eu acho que demônio tá se fantasiando e te enrolando, né? Tá, sim. Então, assim, é complicado. Mas tem muita... teve um... Aí chegamos nesse ponto. Um cara ficou possuído lá nos Estados Unidos, aí fizeram a entrevista com o demônio falou que o mundo ia acabar em 2020. Eu não acredito muito no demônio, né? Mas eu acho que eles estão programando uma falsa... Aí entra uma falsa era de ouro. Sim.
Porque a Golden Age, dentro da mitologia grega, era uma época em que, e romana, né? Uma época em que Saturno que governava. Aí você olha aquelas capas da Economist, Saturno tá em cima. Nossa. Então é como se Cristo saísse de cena e a nova era, a era de Aquários, Saturno tá no topo. Entendeu? E o Saturno é meio Satanás na mitologia romana, né? Por isso que eu sinto que eu tenho essa missão mesmo. Assim, Tem sim, com certeza. De ajudar na restauração depois, né? Porque é claro que eles não vão conseguir, mas precisa o maior número de pessoas possível estar antifrágil. Exato. Tá com esse caixa, cuidando da saúde, cuidando da espiritualidade. Isso é uma batalha espiritual total. Terra. Você cuidar das suas finanças é uma batalha espiritual. Totalmente. Verdade. Porque um cara que tá quebrado, ele não consegue estar bem com Deus. Nem com a esposa, com a família, com o filho, né? Porque vai precisar da gente para restaurar a sociedade. Sim. E o Brasil tem uma missão espiritual muito grande, muito grande. O Brasil é a terra de Santa Cruz, né? Sim. O Brasil é a terra do tem um destino, destino ali, né? E o brasileiro, ao mesmo tempo que ele é muito místico, muito espiritual, ele também é muito ele é muito do mal mesmo, né? Assim, da coisa do profano, né? Ele tem essa caridade, que é uma virtude, às vezes também, vira um vício. É uma curaíma, né? É aquela coisa do índio brasileiro. A malandragem, né? A preguiça. E também de canibalismo, né? Que também é uma coisa muito do índio. Como era gostoso o meu francês, né? Isso aí. Aquelas histórias, né? Não, mas os caras comiam mesmo porque o sabor é bom. Os caras chegava aqui, tinha pera, uns pedaços dos índios, assim. É terrível. Eram poucos lugares no planeta Terra que tinha esse costume. E a gente tinha, né? Ou tem, né? Isso é satânico, né? Totalmente. Isso é terrível. Porque é um nível de degradação moral muito grande. Você não vê nem Bíblia, nenhum outro textos religiosos, sagrados, antigos que fala sobre essa prática. Porque ela é grotesca demais. É tão inimaginável. E aqui tinha... Era padrão, né? Em várias tribos, né? E do mesmo jeito que tem essa missão... tem um santo da Igreja Católica moderno que se chama São José Maria Escrivá. São José Maria Escrivá esteve no Brasil em 75 e ele falou que o Brasil tem uma missão muito grande na restauração. Sim, total, muito grande. Não tenho dúvida nenhuma. E o Brasil, ele tem a terra boa, a população é amigável. Chega um muçulmano, um árabe no Brasil, um judeu, em 2 anos o cara vira Flamengo. Não é? Já tá com a galera. 2, 3 anos, o cara... O Brasil é o único lugar do mundo que você põe esses caras numa mesa e os caras vão discutir Tá tudo futebol, ali, tranquilo. Ouve samba, e o coreano canta Raça Negra. Então, mas é isso mesmo. Brasil, grupo, né? E a Europa, os Estados Unidos, eles têm essa ingenuidade e essa utopia do paraíso na Terra. O trópico não, cara. O trópico todo mundo sabe que não é paraíso, nunca vai ser. O Brasil é isso, é favela, essa coisa aí, de... Então, o Brasil tem um papel muito importante e eu acho que parte muito de nós, que somos influenciadores da direita, do conservadorismo, da tradição, ou do cristianismo, seja o nome que quiser dar. Eu acho que muito parte da gente. Sim. E a gente tem que criar, inclusive, um imaginário. Exato. O imaginário da gente resgatando o mundo, resgatando o Brasil, da gente recuperando. Por exemplo, o imaginário que não é mais o punk, é o cyber medieval. Entendi. É o cyber medieval, medieval atualizado. Porque a tecnologia ela pode sumir. Sim. A tecnologia ela vai ficando tão boa que ela vai sumindo. A renascença carolíngia 2.0. Então eu acho, por exemplo, vai diminuir muito a população global. Sim. Por vários motivos. Já está programado, né? Então, dá pra gente fazer uma restauração. É só a gente guardar a cultura, guardar os valores e guardar Cristo, né? Porque o que eles querem é isso, né? E o pessoal fala, né? Mas o cristianismo é contra as outras religiões, é contra textos profanos. Pô, se não fosse o cristianismo guardar todos os textos, ele nem saberia que era Platão, Aristóteles. Se o primeiro cara que fez tentou deturpar, né, as palavras de Cristo, né, do começo da igreja. Marcião, o herege. Se o primeiro herege tivesse sido escutado,
Sim. Hoje em dia tinha deturpado tudo. Sim, né? Com certeza. A restauração e a manutenção da tradição é muito importante. Né? Total. E é o que eles querem destruir, né? Não tem mais uma única tradição. Eles queriam destruir a grande tradição porque a grande tradição sempre foi cristã. Então não tem mais história geral. Tem a história da América, a história da África, a história da Ásia, é tudo fragmentado. E só não é cristão a pessoa que não conhece Cristo. Eu, por exemplo, eu estudei em escola de freira, tudo mais. Eu frequentei um catolicismo que era aquele catolicismo de esquerda. Eu detestava cooptado, e tal. Né? Então eu não conhecia Cristo. Eu achava, é um cara legal, um hippie, legal, isso. Quando você começa a entender e você sabe que mais de 500 pessoas viram ele ressuscitado, as provas são incontestáveis. A genialidade, o brilhantismo dele, das soluções, dele como empresário, como professor, como comunicador, como filósofo. Então, é inquestionável. Sim. Então, o que a gente precisa é de uma liberdade total para poder levar Cristo para as pessoas, porque ele faz o resto. Isso. Levar de formas interessantes, criativas. Exato. Né? Por exemplo, The Chosen. Eu que sou católico, sou meus amigos lá do Instituto... do Instituto... Dom Bosco. Sim. Então eles falam, pô, o Chosen é uma porcaria, porque, pô, tem Davi com Rastafari, com não sei o quê. Então os caras ficam malucos, porque eles são muito tradicionalistas. Sim. Cara, mas pegar meus amigos aqui da Augusta de esquerda, se não começar pelo The Chosen, vai começar por onde? Tem que começar. Tem que ter um ponto de contato. Do mesmo jeito que a gente falou, mas aquele cara é gay, então, será como é que nós vamos fazer? Cara, tem que começar com esses caras, porque não tem jeito. Claro. A gente foi muito longe. Pra conseguir Jesus voltar. Não era esse que excluía, ele trazia pra perto. Perfeito, a gente ama o pecado, não o pecador. Na verdade, ele gostava mais até de trazer pra perto o excluído do que o... a gente odeia o pecado, não odeia o pecador, né? O leproso, o estrangeiro. O médico, ele vai curar o doente. Exato. Né? Esse é o verdadeiro cristianismo. Tem uma pergunta boa aqui, ó. Até separei, hein, Daniel? Essa pergunta aqui vai explodir aqui. Galera que tá acompanhando a gente aqui, ó. Deixa seu like, se inscreve no canal. 2.100 pessoas aqui ao vivo agora. Deus, que bacana. Glória a Deus mesmo aí. Obrigado pela sua audiência. Deixa um like aí, galera. Deixa um like, você ajuda muito. Se inscreve no canal. Ativa as notificações. Estamos tendo sempre podcast. Eu tô apontando pra câmera errada. Podcast aqui semanais com muita qualidade. Uns entrevistados que vocês já viram, né? Aqui, ó. A visão de João no Apocalipse 9 do 3 ao 10. Esses gafanhotos eram diferentes dos comuns, pois tinham características simbólicas e aterrorizantes, como caudas com ferrões, semelhantes aos escorpiões e rostos de humanos. Eles representavam uma praga enviada como juízo divino. Esse daqui, eles dizem, né, que a visão de João estava vendo uma coisa que naquela época ele não sabia o que era. Como se fosse ele estava tentando ser ali. Qual que é a sua visão, Daniel? E depois o Roxo também pode... Então, você pode dizer que ele viu helicópteros, porque eles falavam que as asas desses gafanhotos pareciam barulho... As asas faziam barulho tipo de gafanhotos. Os caras acham que ele viu um helicóptero. Mas, na verdade, se eu não estou enganado, cai um cometa chamado Absinto, ele perfura o poço do abismo, e aí o Abaddon, que é o príncipe do abismo, é liberto e com ele saem esses gafanhotos do poço do inferno. Sim. Eu acho que são seres diabólicos mesmo, satânicos, né? Que estavam presos ali em cadeias espirituais que serão libertos no final dos tempos. E diz que no século XVIII, Cristo permitiu mesmo, né? A liberação desses... Sim, faz parte, né, do plano de Deus para a redenção da humanidade. Gente, e eu acho que ainda hoje, né, se você estuda os grupos fechados, você vai ver que ainda estão fazendo rituais para liberar certas entidades. Nossa, então esses artistas utilizam muito, Daniel. Porque eu tava vendo até um show aqui em São Paulo. Esses shows não são shows, são rituais. Né? Então, esse cara aí, você viu esse cara falando? Eu não sei qual que é a banda, se eu soubesse eu falaria aqui. Ele pega e fala assim, Roxo, vocês me permitem... É o The Week. É o The Week? The Weeknd. The Weeknd. Aí o pessoal pegou, permite, não sei o quê. Aí faz lá o cruz, o ritual. A galera dá a permissão. Sim. Agora, a maior burrice que existe é o cara que entra numa sociedade discreta secreta dessa daí, sabendo que é tudo secreto, e o cara dá permissão no primeiro encontro. Ele precisa... no primeiro encontro ele dá permissão. Quase nega Jesus, né? Exato, é no primeiro. E aí o que acontece? O cara só descobre o que é mesmo no 33º grau. Quando chega no 33º, fala, então esse aqui é o cara que manda na gente aqui e coloca lá a imagem, tudo do maligno.
E o cara já tá comprometido, ele já tá não sei quantos anos já lá, trabalhando pro cara, não tem alianças, que voltar. Né? Tem vídeos de um cara chamado Zac Black, acho que é isso. Que é um cara católico que foi satanista há muitos anos, fez muitos pactos, muitos acordos, e o cara com a medalha milagrosa, ele conseguiu mudar. Cara, são testemunhos de arrepiar, o cara é extraordinário, assim. E ele conta certinho como é. Ele tinha 6, 7 anos de idade, ele tinha pensamentos ruins, assim, e aí ele começou cedo. Achou um dinheiro, entendeu? E ele achava um dinheiro sempre, e aí com 9, 10 anos, uma turma que morava numa casa foi lá e falou, ó, o esquema é esse aqui. Vamos lá na casa e tal. E aí falaram pra ele o que era. E tinha essa coisa de criança com adulto. O dinheiro era o pessoal que colocava, era os demônios que... Era o demônio. Demônio providenciava o dinheiro. Pra ele ir vendendo. Então, geralmente é assim, né? A ganância, né? O poder, né? E esses artistas... Por exemplo, eu amava rock. Amava, né? Fui roqueiro, heavy metal, não gosta mais não, metalista e tal. Eu ainda gosto Toma muito... cuidado, né? Com a... mas por exemplo, Rolling Stones. Pacto explícito. Cara, até a música do cara fazendo pacto. Sympathy for the Outra Devil. coisa, Pedro é o quê? Pedro é o rochedo, ele é a rocha, ele é a rocha angular. Sim. É o inverso da pedra que rola. Entendi. O rock and roll, a pedra que rola, é essa coisa fácil que tu quer. Essa é a enrolação. Exatamente. Então, like a Rolling Stones, quando você não tem mais nada, você não tem mais nada a perder e tal. Então, isso é o Alex the Crowley. Isso é a turma chegando lá e falando, faz o que tu queres. Então, assim... O rock pesado e tal, ele não tem como você dissociar. Tem uma postura meio rebelde e tal, né? O ritmo, os sons e tal. Então, assim, é totalmente do... Por exemplo, eu sei de cor toda a obra do Led Zeppelin. Mas, cara, eu peguei outro dia a minha camiseta do Led Zeppelin, que era o Anjo Caído, e eu falei, não posso nem dar pra uma pessoa, tem que jogar isso fora. Amaldiçoar o cara, né? Então não, assim... porque ali o Jimmy Page manjava muito de ocultismo. Ele morou no castelo do cara do Crowley. Que era na beira do Lago Ness, onde aparecia o monstro do Lago Ness. E é o Anjo Caído mesmo, que é o personagem lá. Não, então, e várias tragédias, né? O filho do Robert Plant morreu. Até hoje ele culpa o Jimmy Page, ele fala, pô, você ficou fazendo essas bruxarias, o negócio pegou no meu filho. O Robert Plant, ele tentou se livrar dessas coisas, né? E o Bonham, né, morreu de overdose, então... É o baterista. Então, assim, o rock, ele é anticristo, né? Tem aquele negócio do Robert Johnson, né, da encruzilhada, que ele fez ele foi criado, né, primeiro com o jazz, e é o Robert Johnson, que era um cara lá, né, nos estados lá, Missouri, aqueles estados, e foi um cara que as músicas dele são músicas do pacto mesmo, né? E tem o filme da encruzilhada, né? Sim. E ele que criou essa música, I'm a Rolling Stone, né? Então essa vem coisa dali, é dele, né? Dali. E essa coisa de você chorar. E ele é o inverso, ele é o combate ao gospel. Porque esses negros lá do sul, da Louisiana e tal, que plantava e trabalhava nas colheitas de algodão, eles cantavam louvando a Deus. E esses caras começaram a fazer essas músicas, que era uma música... Contra, né? Contra, que era uma música da tristeza, de beber, de fazer coisa blues, errada. Né, tá. E isso coopta o jovem, né? O próprio Platão dizia que a música ritmada com percussão, bateria e tal, ela só serve para batalha, para guerra ou para coisas sexuais, acasalamento e tal, e que a sociedade ela se decai quando você muda os ritmos da música. Sim, total. Então é o funk aí. É por isso que... Você viu que as criancinhas de 8, 9 anos nas favelas, nas escolas do Rio e tal, eles choram cantando funk proibidão? Não, e eles ficam até sensualizando, né? Então por isso que a batida do funk, ela sensualiza, faz a pessoa querer dançar rebolando e tal, essas coisas. Que ela é uma repetição do ato fálico sexual, né? Então, assim, e as crianças, todo o imaginário delas hoje é isso. A doutrinação. Vou te derrubar, vai descer até embaixo, vai
né, eu vou te arrebentar, essas histórias de funk aí. É a Anitta, não é? É a Anitta, então, esse é o imaginário da galera. Olha o tamanho da peça. Olha, da mesma maneira que nós crescemos com, né, o último virgem lá. O último americano virgem. Pô. E a gente... Porques, né? Porques. E a Era gente pesado. tinha a banheira do Gugu. Eu fui sozinho numa locadora com 8 anos de idade e peguei um filme pornô com 8 anos. Sim. Entendeu? Então, naquela época ainda era a parte pornô era meio escondida, né? Hoje tá no celular, né? Hoje tá aí. O cara, o cara ia escondidinho na parte pornô, pegava, ninguém viu, os vizinhos não viram. Isso esperava não ter ninguém na locadora. Isso detona com o seu imaginário. Detona, arrebenta, porque você não consegue ter outras imagens na sua cabeça. Sim. É tudo, se faz piada de duplo sentido. E atua no cérebro na mesma área que a droga, né? Então o cara fica viciado naquilo também, né? Caramba, o mundo jaz do maligno, né? A gente tem que orar, vigiar. Mas em breve realmente o Deus de paz esmagará Satanás e o seu poder debaixo dos nossos pés. Amém. Romanos 16:19. Como que a gente pode... Outra coisa com relação a João, né? A gente tava falando de João. Pode falar hoje. Cara, eu não consigo não olhar o dragão e não ver a China. Pô, não tem... tá na cara, né? Tem muito, assim, essa coisa de tá ser explícito, a China, né? assim, né? Tá explícito. Porque lá eles... realmente estão montando uma coisa terrível, né? Sinistro. A população Estão fazendo lá, Roxo? Conta pra gente. A população até, eles, né, fazem com que tire a religiosidade, coloca o governo num lugar, e é isso, é o crédito social. Sim. E o conflito do futuro, eu todo dia assisto e gasto muito tempo vendo o conflito da Ucrânia com a Rússia, para saber o que está acontecendo, porque ali é um teste drive, né? E assim... O conflito do futuro, ele é drone, robô. É isso aí. Entendeu? Isso aí. E gente, e carro de golfe, não é mais tanque, não é helicóptero, não, avião é drone. Então, aeronaves não tripuladas. A China é o gafanhoto da China. Sim. Imagina, a China hoje, ela consegue fazer shows absurdo, do céu com drones de uma maneira incrível. Então, por exemplo, como é que nós vamos, eu já falei muito disso, como é que nós vamos conseguir construir o nosso... o nosso exército, né? Para restaurar o reino de Cristo. Nós vamos ter que criar competições de drones. As crianças, os meninos, eles vão ter que fazer corrida de drone. Não, a habilidade de pilotar drone é uma das habilidades mais importantes para o mundo que tá vindo. Nós vamos precisar começar a incentivar. Por exemplo, eu com 15 anos de idade fui campeão brasileiro de paintball. Hoje eu entro num campo de paintball para jogar... Eu pego 5, 6 moleques e faço 5, 6 moleques se entregar. Entendi. Entendeu? Hoje, as crianças nem ganham mais arminha. Eu ganhava, lembra? Lógico, De espoleta. Arminha de bolinha. De espoleta, de bolinha. Bereta de Hoje em pressão. dia, nós vamos ter que criar essa cultura toda de novo. O meu filho, eu falo, Valentim, vai lá, dá um soco na árvore. Não, naquele, no saco lá. Sei. Saco de pancada? Ele, não, papai, não vou dar soco não, papai. Então vai ter que ensinar. Não, lá em casa eu já comprei as Nerf logo cedinho, né? Falar, ó, aqui que bota o pente, as balas são assim, tu engatilha. Faz assim, faz assim. Começa com a Nerf, né? Pô? Eu tenho alguma pergunta aqui hoje? Aqui, o pessoal tá falando que a vibração musical que muda muito, né? O mundo espiritual mexe muito assim, né? Você tem as ondas cerebrais, você tem o estado alfa, o estado beta. Tem certas vibrações de tristeza, depressão, inveja, orgulho, que aí o demônio consegue sintonizar e assumir o controle. E eles utilizam também esculturas ocultas, sei lá, você pega a nota de... Estrutura geográfica? Geométricas, exemplo, você pega lá... Você pega em Washington, pega nas pirâmides, pega na nota de $1. Sim. Ali tá cheio de ocultismo também. A simbologia ocultista. Aquele triângulo com o olho, ele é uma simbologia de Deus. Inclusive no catolicismo, na enxância, tem. Mas eles detupam tudo. Eles querem copiar. Eles então a missa ou mesmo uma cerimônia, né, evangélica, cristã, eles todos fazem invertido. A missa negra que é o contrário. O Cristo é 3 da tarde, o horário do inimigo é 3 da manhã, tudo é invertido. A cruz de cabeça para baixo. Tem o Papa Negro, né, então... A cruz de cabeça para baixo, até a Anitta tá fazendo agora vários... Ela fez tendo agora isso?
Um clipe, com cruz pra baixo, vela na cruz. Caramba. A Cruella sensualizando ao mesmo tempo que isso é muito apelativo, todo mundo quer ver, né? Isso, ao mesmo tempo, curiosidade. ela nem sabe, mas ela tá trabalhando pro inimigo, né? Não, quem disse que ela não sabe, hein? Tem que perguntar pra ela. Tem muitos que sabem e muitos que não sabem, né? Na verdade tem isso. Tem gente que trabalha sem saber. Em algum momento, quando chegar no terceiro grau lá, o cara fala, ó, você vai assinar, é isso que você tá fazendo e tal. Agora já a gente vai te dar $50 milhões, mas e vai ter que mesma coisa botar... do Pedid. Mesma coisa. Isso aí. E os caras fazem um negócio que meio que nasceu lá, não, foi revivido lá na KGB, que é o Compromat. Isso. Documento comprometedor. Mas eles já tinham isso desde a época romana. Sim. Que é colocar vários testemunhas e faz... falso testemunho. Faz você fazer uma coisa muito comprometedora, e aí tem as testemunhas, e aí o cara o cara tem você na mão. O que é o Compromat hoje? É um filme de você fazendo uma coisa muito terrível. Então, por exemplo... Câmera escondida, né? Tem caras do STF que tem filmes deles. Inclusive um deles em Cuba. Cuba. Com mulatos, com... homens, né? E é um desses caras lá. E o Jeffrey Epstein era a mesma história. Na ilha. E o Didi também. A mãe do Didi que ensinou ele a fazer isso. A mãe do Didi. E também o primeiro empresário dele também, que era ligado a isso. Clive Davis. Clive Davis. Então era o que ele faz? Ao serviço de inteligência. Ó, você vai ficar famoso. Legal, vou ficar famoso. Então você vai na minha festa, beleza. Aí ele enche a sua cara, dá o drink, você fica doidão. Aí ele põe você fazendo uma baita de uma sacanagem, uma orgia lá, coisa proibida e tal, e grava tudo. E fala, foi legal ontem, né? Ontem nem lembra, ontem, né? Como se fosse no Boa Noite Cinderela. Ó, o vídeo aí. Então, aí dali pra frente, diz que o Putin tem muitos compromatos. Tem, pô, eles são mestres. Disseram até que ele tinha do Trump. Eu não sei se existe compromate do Trump, mas é possível, né? Sim. Porque o Trump ficou esperto em algum momento, né? Foi. Mas ele teve convivência com o Jeffrey na juventude, né? E uma das vantagens do Trump é que ele não bebe. Isso então ele não perde o controle, ele não fica loucão, ele quer ter o controle. Isso. Né? Então... A gente podia falar também, pra gente encerrar aqui, sobre as Torres Gêmeas, que vocês tocaram no início do... Sim. Que pode acontecer algo parecido aí, né? Esse cisne negro. No andar 90, lá claramente tinha uma equipe que tava colocando explosivos. Lá nas torres, estava colocando. Eles entraram para fazer manutenção do ar-condicionado. Tem vídeo disso tudo. E também, né, essas sociedades também, né, secretas e tal, mandaram mensagens para muita gente para não ir trabalhar. Chegou no aplicativo até pra galera. Chegou no aplicativo para não ir trabalhar. E... não sei se o Howard Lutnick recebeu, né? Você falou que ia contar a história dele, né? Era essa do... Vou contar. Teve o proprietário, ele fez seguro duplo. Sim. E ele ganhou. Ele ganhou uma fortuna, ele fez semanas antes. Foi o maior pagamento de seguro da história. Bilhões e bilhões. Bilhão. Lá em 2001, né? Imagina hoje quanto muita grana. Vale. E... o prédio 7 caiu sozinho, né? A torre 7. Essa torre não foi atingida nem nada, né? Do nada ela... fez um barulho. O Cantor Fitzgerald Sim. era um escritório de corretagem que a gente atendia, porque fazia arbitragem. Eu trabalhava no Bradesco. Entendi. Então eu atendia os gringos lá e a gente fazia arbitragem, comprava lá e vendia aqui o ADR. Entendi. Era uma arbitragem, a gente atendia os gringos lá. Sim. E aí nesse dia, eles tinham 2 escritórios, um em cada torre. Sim. E o backup de um era no outro. O prejuízo dos dois. E aí os dois... vieram abaixo. Isso. E aí... todo mundo morreu, menos 700 pessoas, menos um dos sócios. 2 irmãos, eram 2 irmãos, e um deles foi o outro anão. E essa história é uma história bem bizarra. Isso já tinha acontecido não sei quantos anos antes, também, que tinha acabado o Cantor Fitzgerald e nasceu de novo. A empresa é antifrágil, né? Mas também tem essa coisa de ser meio também a informação maligna, privilegiada, né? Então tem essa história. Então, assim, muita gente sabia. Também tem gente que diz que o que caiu no Pentágono não foi um avião, foi um míssil, né, provavelmente. Então teve avião que sumiu, que ninguém sabe onde caiu. Uma outra coisa é que claramente eles cortaram a solda e os cabos de ferro de partes das estruturas do World Trade Center. Então tinha... aqueles cabos das estruturas embaixo... estavam sabotadas, né? Elas estavam cortadas ali para facilitar a queda.
E então é uma coisa que é bem história possível mal mesmo contada, que... mal contada. Porque assim, E muita gente deve ter ganhado dinheiro na bolsa também, porque se você fizeram umas sabe putzinhas isso, ali, né? O mercado, ele reage de uma maneira muito, muito turbulenta, né? Porque na verdade, né, qual que é... Pra quem tá, às vezes a pessoa tá meio perdida aqui, qual que foi o que tá acontecendo lá nas Torres Gêmeas, eles falam que não foi o avião que fez o prédio cair, né? Foi uma implosão controlada. Uma implosão, porque tem muita gente que analisa Você vê as janelas explodindo, pum, 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 e o barulho. As primeiras entrevistas que sumiram, nunca mais, os caras falam, não, a gente ouviu pum, pum, pum. Sim, pum, tem um monte pum, de entrevista no explosões. comecinho. Aí o cara, foi uma explosão, foi explosão. Aí depois sumiram esses vídeos. E esse prédio de 7 andares também. A Torre 7 a Torre caiu 7, sem ser atingido por nada. Essa não foi atingida por nada não, e caiu? Era um prédio E um dos caras que tava no avião, que pilotou lá do Afeganistão e tal, ele recebeu bolsa do USAID. E ele foi treinado. Desse USAID. Foi treinado pelo FBI, base americana. O Ted Gunderson, que era um agente do FBI, que desvendou isso tudo aí. Então, assim, outra coisa, KGB e CIA, os caras têm telefone, um fala com o outro direto. Compartilha ali, né? Porque é a burocracia. Tem um livro genial de um cara chamado Chesterton, que é um cara que ajuda muita gente a voltar pro tradicionalismo, pro senso comum e tal. E chama O Homem que Não Era Quinta-feira. Que é o quê? É um livro de humor que trata de uma reunião de uma sociedade secreta dessa. É uma reunião. E aí cada um tem um codinome. Um é o segunda-feira, o outro é o terça-feira e tal. E esse cara que é o personagem principal, que é o nosso personagem, o nosso herói, ele chega lá e ele é o tal do quinta-feira, ou ele é o sexta-feira, uma coisa assim. E aí uma sociedade secreta é muito engraçado, porque no final você descobre que todo mundo lá era espião e todo mundo tava um enganando o outro. E é meio que isso, porque assim, eu fiz escola superior de guerra, eu fiz curso de inteligência e contra-inteligência. E você percebe que a KGB e a CIA, um precisa do outro para existir. É lógico, justifica o outro. É uma justificativa. E eles têm esses telefones secretos. Sim, back e channel. eles falam entre si, e eles fizeram amizade. Então, a gente vê lá no Em Busca da Verdade com o professor Guilherme, que você gosta também, do Guilherme Freire. Lógico. Eu sou classe Zoom lá, tenho muito orgulho de ser formado pelo professor Guilherme. E a gente vê lá que os Estados Unidos ele era comunista nos anos 1900. Ele já era progressista. Sim. E que o mesmo prédio que tinha o Fed, tinha a Associação dos Bancos e tinha também a Embaixada da União Soviética. Lá dos sindicato sempre foi forte. Quem bancou a Revolução Russa foi o Wall Street. E eu falei lá pro comunista, lá pro Gustavo Machado, e ele ficou maluco. Tá no livro Política, Ideologia e Conspirações de Gary Allen, explica isso tudo. Sim, sim. E tem um cara chamado Sultan também. O capítulo Comunismo é coisa de bilionário. O Sultan. Tem um cara chamado Sultan que fez vários livros sobre isso. Anthony Sutton. E quando os caras... Aí eu falei pros alunos do Machado, eu falo, me chama no direct que eu vou te mandar uns livros. Aí eu mando a fonte para os caras. Isso. Eu não publico isso. Porque senão vai falar, é fake news. Lógico. Entendeu? Não, eu mando para os caras que quer descobrir a verdade sobre o comunismo. Você que é comunista e tal, me chama que eu vou mandar uns links aí de umas fontes. Ou chama o professor Daniel, ou segue ele lá, que a gente vai mostrar. É tudo a mesma coisa. Porque esquerda e direita é tudo a mesma coisa. Eles combinaram na Revolução Francesa. Sim. A Revolução Francesa, ali que era o regime antigo, que era a tradição, que era o reinado. Que teve a cristandade. Depois daquilo ali, é tudo revolucionário. A mentalidade revolucionária. Aí Marx se inspira na Revolução Burguesa Francesa para fazer a Revolução do Proletariado, pô. Exatamente. Tá tudo ali no Manifesto do Partido Comunista. E se você for olhar, o Marx também, ele só viveu na bota do amigo dele lá também, né? Nunca trabalhou. E ele era de uma sociedade secreta. E ele gostava de altos códigos, né? Ele reclama do capitalismo, mas gostava de beber umas coisinhas, né? Gostava de beber umas coisinhas, charutinho, É que nem o Lula aqui. O comunista, ele gosta de luxo. Porque o filósofo deles é o filósofo do Jardim das Delícias, né? Que é o... como é que é o nome dele? Esqueci, mas
é um filósofo que já é do inimigo, já desde a época lá de Platão, né? Eu esqueci o nome dele, daqui a pouco eu vou lembrar. Mas é isso. Então, eles são mesmo do inimigo, né? Eles são, por exemplo, o mentor do Obama é o Saul Alinsky. Saul Alinsky. O livro do Saul Alinsky é em homenagem a Lúcifer, o primeiro revolucionário. O Marx escreveu uma peça de teatro chamada O Lenin, que é um pacto com o diabo. Pô. Sim, o Marx totalmente era. Então, assim, quem quiser, acha a verdade. Vai atrás, é só puxar o fio. O que atrapalha é a preguiça, né? O cara não quer pesquisar, né? É isso aí. Não pode ser preguiçoso. Exatamente. Acho que a gente falou quase tudo, né? Tem alguma coisa que a gente não falou? Conversa aí. Eu acho que essa coisa da cultura da direita tá renascendo, né? Então você vê o Wallenberg, você vê vai sair o Ressurreição de Cristo, né? Como é que é o Mel Gibson. Do Mel Gibson. É o 2, né? Então tem um monte de artistas, atores, cristãos. Tem uma resistência aí. Então, o próprio Jordan Peterson hoje tá marcando presença. Eu acredito muito também nessa restauração, nesse renascimento aí do cristianismo, né? Amém. Tem uma pergunta só, que você postou lá do Joe Rogan, ele fez uma revelação fantástica, Daniel? Você postou o Joe Rogan? Qual foi essa revelação? Foi a live que eu fiz ontem? Isso mesmo. Então, não deu tempo de ver, meu? Foi a entrevista que ele fez com o Mike Pence. Mike Pence é um cara que trabalhava no serviço lá do Departamento de Estado americano, e ele revelou toda essa corrupção aí do USAID e tudo isso que está por trás. E ele deu uma aula incrível, porque ele mostrou que depois da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos, a ONU, para não ter outra guerra, ela estabeleceu um critério que os países não podiam mais conquistar território por força bélica. Então eles passaram a usar o quê? A propaganda. E a maneira de manipular o destino das nações, colocar sempre um amigo dos Estados Unidos em vez de um amigo da Rússia, era usando e incentivando a parte da educação, da mídia. Aí entra o projeto, a operação Mockingbird, que foi quando eles davam dinheiro para os jornalistas para falar o que eles queriam. É claro que a Rússia estava fazendo a mesma coisa. Né? É porque os professores marxistas não têm interesse de mostrar o que a Rússia fazia. Então se populariza o que os Estados Unidos faziam. Né? Tem muito cara grande que tá no bolso da Rússia, né? Sim. Quando não tá porque recebe dinheiro, tá pelo compromate. Né? Uma coisa leva a outra no final, né? Faz parte. Né? Porque quem briga com o fogo faz pipi na cama, né? Às vezes ele começa recebendo uma grana e depois vai numa festa lá e... Aí ele fala, não quero mais. Eu quero, mas e o documento aqui? Fala, então vou ter que continuar. Você é obrigado a continuar, né? É por conta disso que o George Soros patrocina, né, a entidade dele patrocina vários órgãos. Faz parte desse plano. Que você vê, ele é pequenininho o órgão, assim, tipo aqui. O George Soros, eu comparo ele ao Magneto. Isso. O Magneto é o personagem lá do... alemão, né, original. Porque ele tava no gueto. Sim. Ele apanhou, se ferrou lá no gueto, o Magneto, e o Soros tem uma história dessa que ele sofreu também um pouquinho lá no conflito, e depois ele se associou aos alemães e ele entregava os judeus, né? Dava uma caguetada. Ele entregava e ele ficava com o dinheiro dos caras e tal, e ele faz esse papel aí meio de bonzinho, e uma palavra-chave para ver se o cara é do mal é a tal da filantropia. Filantropia é a palavra-chave, por quê? Porque pra esconder é vã, porque não é para Deus. Não é a caridade. A caridade é algo que você faz para Deus. Por exemplo, hoje, por que você ajuda os outros? Por que você... Por Cristo. Por isso. Senão eu não ajudava ninguém. Sem esperar nada. Eu queria ter só dinheiro. Se fosse só por mim, eu queria que todo mundo se ferrasse. Eu faço pela caridade, porque é por Cristo que ele mandou fazer. A filantropia não é isso, você faz pela vanglória. Você já ouviu o termo filantropata, que é o psicopata que faz filantropia para esconder os seus crimes? Exatamente. São os filantropatas. E para ter um prédio no nome dele, tudo é pelo ego, né? É tudo pelo ego. Então, tome cuidado. E eu acho que um dos piores caras que existe é o Bill Gates. Sim, com certeza. Ele é o pior mesmo? É um dos piores. Não sei se de todos, mas ele é terrível. E ele tá comprando algumas coisas. Tem um cara que é terrível também, é o cara, é o Tom Hanks. Também, tem muita capivara escondida no armário. Capivara ali, né? Terrível. E aquele filme lá do contador de história, ele é, né, como é que chama? Forrest Gump. Ele é todo cifrado.
Ele tá cheio tem de simbologia altas pra caramba, simbologias do mal mesmo. Caramba. Vários recadinhos, né? E parece que é um filme legal, né? Quando a você vai vendo. princípio, Não, é pô, lindo, legal. super bonito e tal, mas... Terrível. Então tomem cuidado com Forrest Gump. Galera tá acompanhando a gente aqui. Lady Gaga, Madonna. Ixi, Madonna então. Madonna é a chefe de todas as cantoras lá. Ela é a chefona. líder. Né? Ela é a mentora, Sumo sacerdotisa. E tem videoclipe dela tomando sangue, né? Tem. Assim. Ela começou, né, com popularizar isso, né? As meninas têm que bater continência pra ela lá. Sim. Caramba, sério? E existe esse negócio de adenocrono mesmo? Sempre existiu, né? Vampiro, né? Os caras gostam de beber sangue, né? Aí eles pegam e tiram quando a criança tá assustada. O Moloch fazia essas coisas já era uma coisa padrão, né? antes de Cristo vir, já tinha. Né? É muito antigo. Os tempos antigos. E hoje, né, essas ofertas, né, mais que talvez não use essas ofertas, elas acontecem em escala industrial, né? Sim. E esse cara que se chama Black, que é esse antigo satanista que virou católico, depois vocês veem o vídeo dele, eu vou pegar os vídeos, ele fala que na hora que tá acontecendo a maldade lá. Estão fazendo o aborto, na hora que tá acontecendo a cirurgia lá do aborto, ao mesmo tempo, eles fazem uma cerimônia lá no lugar, rola um ritual. Sério? As clínicas já têm. Dá pra moral pro Moloch. Já oferece. Que é como se fosse um oferecimento pra Satanás. Como se fosse. Então, assim, não sei se são todos, mas uma menina de 18 anos em algum lugar aí da Europa, dos Estados Unidos, está fazendo isso minha escolha, meu corpo é meu não sei o quê, mas no final ela tá fazendo uma cerimônia pro inimigo. E mal sabe ela, tem uma alma lá, né, esperando ela lá no... Uma hora a fatura do cartão de crédito chega. Já vai chegar, né? Porque essas almas existem, né? Sim. Muita informação valiosa aqui. Fenomenal, hein? Valeu, Pô, queria agradecer a ideia aí, pô, Daniel, você que hoje foi corridaço pra você, né, meu? Pô, vai viajar amanhã, tem muita correria aqui. Mas foi uma alegria muito grande. Pô, realizei um sonho aqui hoje. Pô, eu que realizei um sonho de estar com esses dois professores aqui que eu só via na televisão, né? O Roxo do Infomoney, lá ele e o Wittenband, o Richard. Pô, caramba, meu, é muito bom ter vocês hoje aqui no programa, fico feliz demais. Obrigado. Espero que a gente possa repetir um dia também, sim, com que você estiver mais tranquilo aí. Sim. E tirar outras dúvidas. E deixa um recado pro pessoal que tá acompanhando aí. Fenomenal. Pessoal, me sigam nas redes sociais. A nossa missão é essa mesmo, é esclarecer, explicar, mostrar o que está acontecendo com o mundo, o que vai acontecer, os riscos, sempre de um ponto de vista de investimento, né? Sempre do ponto de vista de finanças, né? Quem é capaz de desvendar a questão espiritual, os sinais, as mensagens, tudo, é o professor Daniel, entre muitas outras pessoas. Então, essa comunidade de influenciadores cristãos, de direita, conservadores e tal, precisa se unir, e a minha missão é esclarecer e ajudar as pessoas que estão na ponta de lança. Então, se você é um empresário, se você é uma pessoa que tá esclarecendo, tá ajudando, tá trazendo o esclarecimento, a verdade para pessoas da sua família, da sua empresa, tal, a minha missão é te ajudar a ganhar dinheiro, a ter liberdade financeira, porque com essa sua liberdade, com esse dinheiro que vai comprar a sua alforria, a sua liberdade, você vai conseguir ajudar a gente nessa restauração aí do reino. E eu vou pedir também, tô muito feliz de estar aqui com o professor Daniel, eu vou pedir a ajuda dele, porque as pessoas amam ele, as pessoas adoram ele, tem um público enorme, então a gente poder chegar em mais gente, ensinar sobre finanças, eu posso fazer live junto, vamos fazer programas para que a gente consiga esclarecer, porque quem tiver preparado, tiver ou com esse seguro de carteira ou com o caixa, vai poder potencializar as suas ferramentas, as suas armas contra o inimigo na hora que a gente tiver que fazer a restauração. E o cristão, acho que peca muito na hora de não estudar a educação financeira. Totalmente. Porque Jesus falou, ide por todo mundo e pregar o evangelho. Para pregar o evangelho, primeiro, a gente tem que conhecer o evangelho. Perfeito. Segundo, a gente tem que financiar essa disseminação. Aí entra a educação financeira. Terceiro, tem que usar um meio de comunicação. Então, quando o cristão não lê a Bíblia, não conhece de educação financeira e não
se aventura nas redes sociais para falar de Deus, ele está deixando de cumprir com a missão maravilhosa que Jesus nos deu. E tem muitas aulas de finanças pessoais e investimentos no Evangelho. Cristo dá aulas incríveis, como os talentos que foram dados, que foram do patrão, várias e várias lições de finanças, analogias incríveis. Então, assim, Deus não era contra a abundância material, Cristo não era contra, ele criou isso, ele é a favor da riqueza, ele gostava de comer bem, do bálsamo, do perfume que foi usado ali para lavar o pé dele. O fato é que ele gosta que a gente leve uma vida de pobre por causa da humildade. O cara mais humilde, por exemplo, um dos santos mais humildes que existiram é São Luís IX da França, rei São Luís IX da França. Ele era um rei, ele era o cara mais rico da França, mas ele tinha uma vida simples, humilde, de caridade. Então, vale muito a pena conhecer Cristo mesmo, se apaixonar por ele, né? Com certeza. E vale a pena lembrar que Jesus não falou que o dinheiro é o princípio de todos os males. Ele falou o amor ao dinheiro. É isso, o amor Se o dinheiro fosse, ele ia falar, o dinheiro é do demônio. Ele falou, não, amar o dinheiro é o erro. Exato. O dinheiro pode ser uma ferramenta maravilhosa para a expansão do evangelho, se você for sábio e souber usar. Vai potencializar, né, a mensagem. Sim, lógico. E, Daniel, deixa uma mensagem pro pessoal aí. Foi uma alegria, obrigado aí. A gente, né, teve essa ideia meio em cima da hora, né? Foi em cima da hora. Eu quero pedir perdão de novo pelo atraso que eu tive, né? Tive um pequeno imprevisto. E é isso, pessoal. Tô lá no YouTube lá de segunda a sexta, meio-dia, e a gente tá ali falando de notícia, mas usando sempre as notícias como uma isca para pescar pessoas para Cristo, né? Porque Jesus falou que os verdadeiros discípulos são pescadores de homens e mulheres, né? Então a gente usa várias iscas, seja educação financeira, seja as notícias, geopolítica, né? Então, Deus abençoe vocês e além de todas as soluções que a gente pode ter, geopolíticas e financeiras, se Cristo não estiver no barco, não adianta nada. Então, Cristo em primeiro lugar sempre, né? Amém. Valeu, pessoal. Obrigado, Luan. Obrigado a todos. Tamo junto. Galera, muito obrigado aí. Deixa seu like, se inscreve no canal. Tamo junto. Até a próxima semana. Até mais. Tchau, tchau.